Boa noite pessoal do Policast, iniciando mais um Policast nessa quarta-feira 19h44, um Policast ao vivo, um Policast no seu horário tradicional, né? Começando hoje mais esse podcast semanal de variedades que você está acostumado já a 10 edições a acompanhar. Nós falamos de todos os temas por ângulos e pontos de vista muitas vezes parecidos, muitas vezes muito diferentes, mas chegamos normalmente a denominadores comuns e por aí por diante. Participa conosco, né, comigo o Eduardo Bischoff, é o co-anfitrião desse programa, ele médico, quase oncologista, não vou errar mais, né? Trabalha aí na linha de frente do Covid, tem uma atuação política importante na nossa cidade. E eu, Diego Viegas, pastor, fotógrafo, marketing, o que você precisar, a gente está à disposição. Nós tocamos esse projeto justamente por isso, porque nós, com visões diferentes, com formações diferentes, com conteúdos diferentes, traçamos e conversamos sobre sobre um mesmo assunto de vieses diferentes. Eu quero dar boa noite para o Eduardo Bischoff e dar a honra para ele de apresentar o nosso convidado da noite, apesar de todos já estarem vendo no vídeo, né? Mas apresentar formalmente o nosso convidado e também dar a sua saudação inicial. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Diego. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todo mundo que está conosco. Eu estava falando antes de a gente iniciar esse podcast que eu não ia me atrever a passar o currículo do Álvaro Salomão Abifraquedim, porque eu ia acabar cometendo alguma gafe. Eu acho que eu posso resumir o nosso convidado de hoje como um grande cidadão barrense que por todos os lugares que ele anda, e anda por muitos lugares no mundo, sempre leva a barra no fundo do peito, lembra da barra com amor com prazer, e em todas as profissões que ele atua, né? A profissão base dele enquanto contador, uma formação magnífica e trabalhos chegando ao topo da carreira pública até hoje, trabalhando tanto no ambiente da Assembleia Legislativa, na Secretaria Estadual da Fazenda, representando todos os contadores no Brasil e também no mundo, em vários eventos, congressos, sempre levou a nossa cidade junto com ele, mas também tem uma atuação muito mais experiente do que a gente está se atrevendo a fazer aqui, né? O Álvaro, mesmo estando em Dubai, como já teve em alguns momentos, estava lá apresentando o programa da Rádio Fábrica de Gaiteiros, estava lá apresentando o que você faz aqui em 2008, na Rádio Comunitária da Barra, então ele tem o orgulho também, eu sei, posso dizer que ele tem orgulho de ser comunicador com formação, de fato. Nada perto do que eu me atrevo aqui, o Diego, ele tem mais categoria para falar disso. Mas, enfim, é uma honra para nós estar contigo hoje, Álvaro. Eu tenho o prazer de ser meu primo também, embora não seja de primeiro grau, mas temos um parentesco não tão longínquo. Um prazer imenso de ter conosco. E queria te agradecer pela sua oportunidade de dar para nós, de te emprestar a tua sabedoria. E a gente sabe que muita conversa vai rolar, vai faltar tempo, é daquele podcast que vai estourar, a gente sabe disso. Mas queria te passar de antemão para ti, uma muito boa noite para ti, e pedir para tu te apresentar também para nós, embora todo mundo já te conheça. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao Diego Viegas. Uma alegria de poder estar com vocês nessa noite. Eu sempre digo, a gente vai ficando velho, Dudu, me permite chamar assim, que já é quase um oncologista, né, Diego? Quase, ele não deixa de chamar de oncologista. Não, é que não é porque ele é R1, ele é consciente. Né? Ele está quase a um passo de ser oncologista em formação na especialização, mas é socorrista, é médico de urgência já, com essa especialidade, e isso para nós é uma grande alegria também de poder ter gente desse nível na nossa círculo de pessoas aqui da nossa pequena comunidade de Barra do Ribeiro. E você, Diego, muito mais alegria ainda, porque vem de uma família que eu te vi crescer profissionalmente. Né? Verdade. Te vi crescer
A gente trabalhou junto desde a Rádio da Barra, tu nos ajudando lá na época, menino ainda, depois do teu irmão, William, e eu tenho um carinho enorme por ti, pelo teu irmão, pela tua família, pela consideração dos teus pais que nos deram a confiança de poder ter vocês junto da gente. A gente tentou todo aquele tempo passar para vocês, sobretudo, valores. E hoje eu vejo que tu, tanto nessa função de entrevistador, me dá a sensação de que, e não só de apresentador, mas como pastor, como toda a tua trajetória como fotógrafo, como homem da comunicação, me dá a sensação de que aquele projeto ele deu certo. Eu sempre digo, quando uma pessoa que a gente aposta, que a gente faz parte do nosso ciclo de amizade, de relações, se uma pessoa ouve aquilo que tu diz, já deu certo, já valeu a pena ter dito. E no teu caso especificamente, quero aqui aproveitar em teu nome mandar uma saudação, um saludo muito especial à tua família, a família da tua esposa, da Priscila, que eu tenho também grande carinho e consideração, aos teus filhos, e sobretudo essa raiz, não só do teu pai, da tua mãe, mas do teu sogro, do Paulo Terra e da missionária Esther, que eu tenho um grande carinho também. Ou seja, são pessoas que vêm de uma linha de conduta e de formação e de preocupação com o ser, que fecham muito com a minha. E eu vejo tu hoje nessa posição, fazendo esse programa do podcast, que é uma honra de participar, é a 10ª edição, né? E então eu vou guardar isso com carinho, vou botar isso, Dudu, no meu currículo, de ter participado da 10ª edição do podcast. E isso é de uma grande alegria. Então, está sendo aqui esse bate-papo com vocês, com o Eduardo Bischoff, com o Diego Vegas, o DV Fotografia, né? Que tem um book fantástico no Facebook, e a gente fica extasiado de ver a qualidade das fotos, da qualidade do trabalho. E o Diego, como comunicador também, que é responsável pela comunicação na Prefeitura de Barra do Ribeiro, é de uma grande alegria e responsabilidade. Eu espero corresponder às expectativas de vocês, né? Na verdade, Dudu, quando a gente diz assim, eu tenho um currículo extenso, isso é mais pela idade, né? O diabo não é diabo porque é diabo, mas o diabo é diabo porque é velho. E a gente está naquela fase de ter um pouco de experiência, novo há mais tempo, como eu sempre digo, de poder acumular funções que a vida vai nos proporcionando e até o cumprimento digamos assim, da missão, né? E a gente espera que ela demore um bom tempo para cumprir. Estou em férias em casa, então uma grande alegria de poder participar desse 10ª edição do podcast. Tirei uns dias para me recuperar do Covid, então sou um pós-convidado, né? Um convidado efetivo. Estou ainda me recuperando com seus efeitos. Quem teve, tu sabe que tem os efeitos do Covid. E a gente fica sempre na apreensão de poder, cada dia um dia, né? Estou ainda sob medicação, estou ainda, não tem, acabou meu período de contágio lá pelo ano novo, né? Mas e tudo certo, né? Não tem, estou ainda naquela fase como é que se diz, algum periodinho de não contagiar mais as pessoas e não ser contagiado também, no IgM e IgG. Mas sempre é uma preocupação, né? As notícias e as coisas que nos colocam sempre uma preocupação. Então, só para resumir esse início de conversa, e me corte, por favor, né? Porque como tenho visto do microfone, a gente vai falando demais. Só para concluir, é importante fazer esse registro, e eu agradeço a oportunidade de estar nessa 10ª edição, porque a gente sabe, como a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo a real noção da importância dessas coisas. As coisas que eu fiz lá em 2008, na Rádio da Barra, as 277 entrevistas e colunas que eu escrevi para o Novo Tempo, as coisas que a gente produziu aqui enquanto cidadão de Barra do Ribeiro, esse ano eu estou fazendo 20 anos de retorno em Barra do Ribeiro, o ano de 20, né? Eu fechei 20 para 21, agora estou fechando no início 20 anos de residência em Barra do Ribeiro, depois de adulto, né? Porque, na verdade, a minha trajetória na Barra começou desde o meu nascimento até... eu divido sempre a minha trajetória aqui na Barra do Ribeiro em 3 períodos. O primeiro período do meu nascimento até os meus 7 anos, onde a minha família, o meu pai, teve aqui escritório de contabilidade, começou sua vida profissional aqui, neto do seu Domingos Salomão e da dona Rosalina, né? O meu pai é filho do Domingos Salomão, o Abfacredinho, da dona Rosalina, teus bisavós, Dudu. E começou aqui como contador, como técnico de contabilidade, contador, como escritório de contabilidade,
e depois escritório de representação de tratores Valmet. Nós já tivemos isso aqui na Barra. Ali onde é hoje a cabeleireira do Doni, teve o escritório de representações da Valmet, em Barra do Ribeiro, e meu pai e o meu avô, o Salvador Arieta, por parte de mãe, né? Também colocaram isso. Então, meu pai, até meus 7 anos, eu morei aqui na Barra, morei em 2 locais, minha mãe foi professora do São Luciano Lira, foi colega da tua avó, né? da tua avó, da Gladys Bischoff, lá no São Luciano Lira, professora também, consideradíssima aqui na nossa comunidade, e teu avô, o Vilmar Bischoff, que eu tenho um carinho, foi meu médico, então, desde a infância, lembro do Dr. Vilmar, foi professor da minha mãe de matemática, para te ter uma ideia, para ela poder virar professora. O Dr. Vilmar tem uma trajetória, então, até os 7 anos, nós moramos ali onde é hoje a rádio, embaixo da rádio tem um apartamento, uma casa, nós moramos ali. E antes dali, nós moramos na casa que hoje é do meu tio Omar, onde morava a minha avó, na Joaquim Evangelista Pi, né? Ali na primeira rua, na primeira rua que vai em direção à praia, morei em duas situações, na casa da minha avó, e depois, um pouquinho mais para frente, perto, onde hoje mora o Zilon, o sogro do Israel, Zilon, que é um querido, do Israel, da terra. Na casa do Zilon, na casa do lado, eu não lembro muito bem, era a nossa casa. Tinha 2 casas de madeira igual a do Zilon. Elas eram irmãs gêmeas. E nós moramos uma daquela. Eu quero crer que é na casa do Zilon. E aí nós moramos ali. Então, na minha primeira fase de Barra de Ribeiro foi ali. Depois, a gente mudou para Porto Alegre por questões profissionais do meu pai, e aí tive a fase da adolescência em Barra de Ribeiro, mas aí não era, a cidade vinha, também moramos aqui um pouquinho mais tarde, moramos aqui onde aqui na Júlio de Castilhos, do lado da casa do meu avô, do Salvador Arieta, onde hoje é a residência do Miro, e ali, Dudu, nessa casa, foi uma casa que o meu avô construiu para minha bisavó, construiu inicialmente para ela morar, e ela faleceu em 50 e poucos, né? E depois morou ali, isso é um projeto que eu tenho aqui para Barra do Ribeiro, quero já te dizer aqui, morou ali nada mais nada menos do que o Marco Aurélio Raimundo, o dono da Mormai, que nasceu aqui em Barra do Ribeiro, ele é filho de Barra do Ribeiro e não tem o título, o reconhecimento de cidadão barrense. Eu tenho um projeto de a gente fazer um esforço para trazer o Morongo para cá, uma unidade da Mormai, a maior empresa, uma das maiores empresas mundiais de suplementos e roupas, e desde carro até tudo que é coisa que tu possa imaginar, Esportes relógio, geral, brinquedos, né? esportes em geral, de água doce, água salgada, ou aéreo, terrestre, é o Marco Aurélio Raimundo, meu primo também, primo irmão da minha mãe, meu primo segundo, que nem eu sou teu, então, mas meu primo, né, que a gente considera dessa forma. O Marco Aurélio nasceu ali naquela casa, ele e o irmão dele, o Jean Henrique, nasceu naquela casa, estudaram no Colégio São José, e nós moramos ali depois. Moramos nessa casa aqui na Júlio de Castilhos, né, logo aqui perto da Maurício Cardoso. Então, nessa fase inicial, a gente teve essa vivência aqui. Depois, na fase da adolescência, meu pai comprou uma fazenda, uma pequena gleba de terras ali no Cerro da Cavalhada, e nós passamos ali a ter a Barra como final de semana, praticamente para visitar os parentes, os avós, mas mais passar todo o final de semana no interior de Barra do Ribeiro, ali no Cerro da Cavalhada. Então, passei muitos anos ali, indo toda semana para o Cerro da Cavalhada, onde a gente tinha uma pequena propriedade ali, de 140 hectares, e o pai criava gado e tinha um projeto pessoal de campo, de criar cavalos, e a gente passou toda a adolescência ali, vindo a Barra do Ribeiro esporadicamente. E agora, nessa celebração dos 20 anos de Barra do Ribeiro, a partir dos meus 35 anos de idade, eu voltei a Barra para morar definitivamente. Então foram 3 fases importantes aqui na nossa querida Barra do Ribeiro, que eu tenho um carinho, sou filho da Barra, sempre digo isso, faço questão de dizer isso, eu me reconheço aqui como um cara dessa terra, não é porque meus bisavós estão aqui enterrados, não é porque meus bisavós moraram aqui, né? E o seu Pedro Leite de Figueiredo, a dona Felisbina Peck Leite, os teus tataravós,
Não é porque eles moraram aqui e estão enterrados aqui, é porque a gente tem um carinho enorme por essa comunidade. Meu pai, meu avô veio para cá em 33, 34, do Uruguai, libanês de origem, e não é porque eles decidiram vir para cá, fazer suas famílias aqui, construir as famílias e criar os filhos aqui. Eu tenho um carinho enorme pela Barra, porque aqui me identifico como cidadão barrense, como sempre diz Renato Borghetti, nós somos cidadãos de Barra do Ribeiro com muito orgulho. Que Isso é uma legal. grande honra. Então, desculpe se falei demais nessa pequena apresentação, prefiro deixar o currículo técnico de lado, né? E a gente vai ficando velho, novo há mais tempo, e ele se torna extenso naturalmente. Mas não é isso que é importante. O importante é as amizades que a gente constrói e as coisas que a gente vai produzindo ao longo da vida com humildade, com serenidade, que é o meu objetivo atual. Legal. Álvaro, eu peguei um hábito de 3 programas para cá, quando nós entrevistamos o Vitor Motim, que é vice-prefeito nosso aqui da Isso. Barra do Ribeiro, e ele está assistindo, então vou mandar um Um abraço para abraço ele ao nosso aqui. vice-prefeito. Ele já mandou na mensagem aqui que está assistindo. E é uma grande pessoa também, um grande cara, amigo nosso que. Família tradicional, né? Não, e. Família tradicional de Barra do Ribeiro, um dos formadores da nossa sociedade. É verdade. Família Motim, vem lá do seu Pimpim, do armazém do seu Isso, ele Pimpim, contou toda que a é o avô história. dele com muito carinho. Então, a família Motim faz parte da história de Barra do Ribeiro. E eu peguei um hábito no programa dele, né? Depois a gente fez com o Lucas Ramos, que é um médico também, geriatra, que trabalha com cuidados Acompanhei. paliativos. Eu peguei o hábito de anotar alguns pontos aqui, porque senão eu esqueço de falar depois, algumas coisas muito bacanas. E eu anotei aqui alguma coisa. E primeiro eu quero te agradecer as tuas palavras, quando se dirigiu a mim e a minha família. A gente tem uma admiração muito grande por ti, pelo teu trabalho, pela a tua atuação no cenário político, cultural, social em Barra do Ribeiro. Eu conheci o Álvaro, Eduardo, quando eu tinha 17 anos. Eu vou contar rapidamente como foi que eu cheguei na rádio. Eu faço aniversário em junho, mês 6. Tá? Então eu terminei o ensino médio. Eu era do tempo que se começava na primeira série com 6 anos, 5 anos por ali. Então eu terminei com 17 anos o ensino médio. E com 17 anos, nenhuma empresa, né, empresa contrata um jovem. Agora tem o jovem aprendiz, tem estágio e tal, mas na época era mais difícil. Eu entreguei muitos currículos, e todo mundo dizia a mesma coisa: não podemos contratar enquanto não tiver 18 anos. Só que faltavam 6 meses para mim fazer 18 anos, né? Então eu comecei a largar currículo e um dia eu tava na esquina da rádio, olhei lá pra cima, tava aberta, a Rosane tava lá, a Rosane Rocha, que é minha amiga até hoje, depois foi minha madrinha de casamento, e a Rosane Rocha tava lá e eu vou lá, não custa, né? Tava com uma pasta cheia de currículos e a Rosane disse: olha, casualmente a gente tá precisando de alguém, realmente, para cuidar ali da mesa de som, dos computadores e tal. E eu falava num desses podcasts atrás, Eduardo, que eu sempre gostei muito de tecnologia. Sempre fui, desde os 12 anos, sempre tive computador, coisa assim. Então ela perguntou assim: tu sabe mexer? Eu falei: não, óbvio que não, mas eu aprendo, isso aí é questão de alguns dias aí, eu resolvo. E eu comecei a trabalhar na rádio para ficar 6 meses. Na minha intenção, Álvaro, era ficar 6 meses, trabalhar ali e depois, com 18 anos, arrumar um outro emprego, numa outra situação. E foi que com os 6 meses viraram 3 anos. Dos 6 meses viraram 3 anos, eu fiquei até os 20 anos, mais ou menos, na rádio, e acabou que eu tive na rádio uma grande experiência, mas uma enorme experiência, porque na rádio eu convivi com pessoas como o Álvaro, por exemplo, como o Lauro Galdino, como o saudoso Nenê Naibert, né? Pessoas que a gente convivia naquele programa, Álvaro. A minha memória falhou agora. Como é que era o nome do programa que tinha sábado, meio-dia ou a 1 hora, que vocês falavam de política? Não, tá fechado o áudio, ó. Fizemos o Tribuna Livre há muito tempo.
Isso, Tribuna Livre. Isso. Então, tinha aquele programa. Desde E ali 2004, 2005. ali eu aprendi demais. Aprendi sobre política da Barra, política de outros lugares. E veja que Deus, ele vai traçando, né, a linha da gente. A gente não sabe exatamente para onde vai. Olha onde estamos hoje, 2021. Né? Então as coisas elas se encaixam. Realmente, Álvaro, tu tem uma bonita história em Barra do Ribeiro, como a gente pode ver. Tu falou do Morongo, né? Eu ouvi essa história quando eu trabalhava na rádio e eu pensei, não, isso é lenda urbana da Barra do Ribeiro. O Morongo da Mormaii vai ter nascido aqui na Barra e, de fato, depois eu descobri, né? A Barra do Ribeiro tem dessas coisas. A Barra do Ribeiro, ela tem algo especial, algo diferente que, ao mesmo tempo que atrai as pessoas para cá, atrai o gosto das pessoas, é aqueles que nasceram aqui não se desligam, não se desgarram da cidade, né? Eu tenho meu sogro, pastor Paulo Terra, ele é de Juí, natural, 20 anos pastor na Barra, pergunta para ele é barrense. Sou barrense, não sou de outro lugar, sou de Barra do Ribeiro. E isso é uma coisa que Barra do Ribeiro tem, né? Que Barra do Ribeiro tem um diferencial das outras cidades e algo assim. Mas, Álvaro, então, seguindo na tua atuação, tu tens uma atuação extensa na parte da comunicação, já falou aqui da rádio, já, né? Tu tem também uma atuação junto à fábrica de gaiteiros, a Rádio Fábrica de Gaiteiros. Fala um pouquinho para nós como é que despertou isso na tua vida, a partir de qual momento virou a chave. Tu tem uma carreira muito técnica na área profissional, né? E veio para um lado totalmente quase artístico, digamos assim, né? Voltado também, eu sei que tu toca violão, instrumentos, né? Então, fala um pouquinho dessa tua atuação cultural de comunicação em geral, quando é que começou e qual o teu primeiro interesse? Sabe, Diego, olhar para trás, para essas questões que tu colocaste aí com propriedade, são bem interessantes, né? Porque, na verdade, quando a Associação Comunitária Barra do Ribeiro, a Rádio da Barra, ela estava em auge, ela foi criada durante a gestão do Dr. Carlos César, foi um grande visionário aqui em Barra do Ribeiro. O Dr. Carlos, ele fez grandes coisas, né? Filho do Dr. Carlos Albuquerque, e uma trajetória familiar aqui também gigantesca, foi ministro, e fez grandes coisas. Ele resolveu na época do incentivo das rádios comunitárias, ele trouxe a rádio comunitária aqui para Barra do Ribeiro. E aí, o grupo que formou a Associação Comunitária Barra do Ribeiro, a Rádio da Barra, ele começou a se desenvolver projetos, né? Como dizia o nosso querido Luiz Ernesto Iglesias dos Santos, meu parceiro Gico, tantos programas. O Gico passou a me convidar para o programa dele, que era um programa exatamente o que você faz aqui, que a gente depois desenvolveu, para conversar, como vocês estão fazendo aqui. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo, tu me ajuda. E era no sindicato rural ainda. A rádio era bem incipiente, a gente brinca que o início da rádio foi com a antena numa taquara seca, para poder tentar transmitir, para poder fazer da ideia se transformar numa realidade. Então, eu passei a ser convidado pelo Luiz Ernesto, depois para acompanhá-lo no programa, para conversar, para fazer uma parceria, para ajudar ele a tomar mate, na verdade. E depois, em função das questões profissionais, passei a fazer parte como convidado e depois como integrante do Tribuna Livre. E como tudo que eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer pela metade, eu senti a necessidade de me qualificar naquilo ali. Eu passei a tomar gosto, porque o que acabava acontecendo, como deve ter acontecido com vocês, tudo na vida é treinamento, né? A gente não tem nada, eu deixo aqui de mensagem para quem nos escuta, a gente pode ter dificuldades, mas a gente tem que tentar superar. Eu tenho muitas dificuldades. Eu era uma pessoa que eu me considerava tímida, eu não conseguia falar como eu gostaria no meu tempo de adolescência, por uma certa timidez e até por uma formação. A minha família não é de comunicadores, não tem o hábito da oratória. E eu procurava me desenvolver nisso, achava que era uma dificuldade que eu tinha que superar, por timidez e por várias coisas. E eu, quando comecei a participar dos programas, eu chegava em casa assim, perguntava para minha esposa, tá, e aí, o que tu achou do programa? Ela dizia, muito bem, só que tu fala de uma forma que é uma forma tecnocrata, que as pessoas não entendem, tem dificuldade de entender. Eu entendo porque conheço de formação jurídica, agora as pessoas não têm
Não tem como chegar nesse patamar digamos assim, de tecnocracia, isso não é legal. O fulano que estava contigo, ele conseguiu se comunicar muito melhor, porque ele falou a linguagem do povo. Isso é uma coisa que me intrigava. Eu disse, olha, eu não vou passar a fazer parte de alguma coisa que eu não tenha qualificação para fazer e tentar estudar, e tentar conhecer um pouco esse meandro que é o da comunicação, que é que vocês estão fazendo tão bem com qualificação aqui. Aí eu fui fazer a FEPLAN, né, a Fundação Padre Leandro de Moura, o curso de locutor de rádio e TV, e foi muito bom, depois de tantos cursos de oratória, né, do que a gente é obrigado a fazer, até por questões profissionais, então eu fui num crescendo e eu peguei gosto pelo rádio. O rádio me conquistou, por essa capacidade que a gente tem de falar com as pessoas online, real time, e naquele programa que nós fazíamos de forma tão incipiente, que era o Tribuna, ou mesmo depois o que você faz aqui, as pessoas ligavam, faziam perguntas para os entrevistados, faziam perguntas para a gente, elogiavam, e isso é uma dinâmica que me encantou, e aí eu fui me qualificar para poder dizer, pô, estou fazendo profissionalmente já, estou fazendo com qualidade digamos assim, de consciência. Na verdade, não é com qualidade sempre falta, né? Mas com consciência profissional de o que tu está querendo atingir com aquilo que tu estás comunicando e para quem tu estás comunicando, e qual a forma que tu tens que adotar para comunicar para aquelas pessoas. Então, essa habilidade eu ainda não desenvolvi, viu, Dudu? Eu acho que não desenvolvi na plenitude. É um esforço diário de comunicar para as pessoas, dependendo da pessoa que tu está interlocutando. Conversar com vocês é uma conversa com outras pessoas, talvez seja outra conversa, como tu conversar com um estrangeiro, tu tens que conversar de uma outra forma, sabendo que até a linguagem dele não tem tanta compreensão. Então, cada pessoa que tu faz a interlocução, ela tem a sua comunicação. E se a pessoa não te entende, é porque a tua inabilidade ela foi maior do que a capacidade que tu teve de transmitir a tua ideia. E essa é a grande dificuldade. Eu espero que as pessoas aqui que nos escutam nesse momento, elas possam ter a compreensão daquilo que a gente vai conversar de uma forma que a gente quer deixar registrado. Acho que era isso, né? E a questão do morongo, só para dizer, do Marco Aurélio Raimundo, não é lenda, é urbana. Eu tenho uma foto aqui, pena que eu não posso botar aqui, eu vou ver no meu celular se eu não tenho a foto do morongo aqui em Barra do Ribeiro, na frente do Colégio São José, ele e o irmão dele, na época. Né? Tem a foto registrada aqui. Não, na época... a época me contaram a história e é óbvio que eu não acreditei, né? Achei que era uma gozação com a minha cara, porque eu era muito guri. Com 17 anos, tu acredita no que te falam, né? E eu falei, não, isso aí não pode ser. Mas depois acabou que era mesmo. Não, o Mourão já deu várias entrevistas dizendo que ele é de Barra do Ribeiro. Sim, depois a Isso, então eu tinha muita vontade de fazer essa ponte, trazer o Morongo para cá, dar o título de cidadão barrense para ele de fato e de direito, né? E trazer, quem sabe, uma unidade da Mormai aqui, para Mormai de Águas Doces, Mormai Sweet Coast, aqui tem até a ideia de trazer uma unidade da Mormai aqui, uma sede histórica da Mormai em Barra do Ribeiro, com as fotos do Morongo, do Jaime, da família Raimundo, família Uber, aqui em Barra do Ribeiro, que se mistura a família Arieta, que é a família da minha mãe, que escolheram Barra do Ribeiro para ficar e para desenvolver, para criar raízes, né? Daqui o Jaime Raimundo, que é o pai do Morongo, criou a Frederis, foi sócio da Frederis, com toda a família Frederis e os Nedel, e a Frederis está aí até hoje, e o Jaime Raimundo é um dos diretores da Frederis, que é de Barra do Ribeiro. Legal. Diego? Sim. Acho que a gente já pode programar uns 7, 8 podcasts aqui, porque eu não estava acostumado a anotar, e comecei a anotar aqui e já me perdi, porque foi tanta informação e tanta coisa que acaba linkando a vida da gente com o Álvaro e da cidade. E eu queria, primeiro, antes de fazer um resumo do que eu já anotei, que eu acho que é importante a gente falar hoje, até para o Álvaro ficar sabendo de algumas coisas que ele talvez não saiba, do quão importante ele é, como ficou bem claro para a vida do Diego e também para a minha. Primeiro, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está conosco aqui, tem uma audiência muito boa. Primeiramente, um abraço, e já aproveitar essa questão que foi muito bem falada pelo Álvaro, porque ideia plantada pelo Álvaro, pode ter certeza que um momento ela vai crescer, né?
A gente ainda vai falar sobre a questão da terra da fábrica de gaiteiros aqui dentro desse programa. Talvez se o tempo nos deixar, né? Vai Mas faltar tempo. a gente a gente vai falar, a gente vai conseguir. A gente tem conosco online, eu queria mandar um abraço, o nosso vice-prefeito, o Vitor Motim, que já se manifestou, e os vereadores, o presidente da Câmara, João Francisco Feijó, que está conosco, e também a vereadora Celiana. Inclusive, toda vez que o Álvaro falava, cidadão honorário para o Morongo, a palminha rolava ali ao vivo no Facebook. Então, eu sei que a gente tem parceiros para tentar criar essa situação. Eu também tenho, eu não sei qual é o parentesco, mas meu pai sempre fala, o Morongo é meu primo, não sei o quê. E o que é interessante na vida do Morongo, se tu vai ler a biografia dele, que é muito interessante, ele é médico, né? Também. Médico formado, foi para Garopaba, trabalhou como médico de família lá, em atuação, muito apaixonado pela questão do mar, do surf, enfim, e praticamente criou o neoprene, né? A roupa que todo mundo utiliza no surf, né? E isso é muito interessante. E eu queria também já mandar um abraço aqui para Márcio Vasconcelos, a Rose Souza, que está sempre conosco participando, Renata Albuquerque Pi, Priscila Terra Viegas, tem uma grande fã aqui do Álvaro, que se chama Marione Cortinaz, minha mãe, que por tudo que ela passa, e eu aprendi a fazer isso também com o tempo que eu tive, e ainda tenho alguma atuação política, todos os lugares que eu passo, eu falo, eu sou primo do Álvaro. Eu chego na Assembleia e falo qualquer deputado, não é um passaporte, mas eu sei que vai ter um sorriso dizendo, o Álvaro, eu conheço o Álvaro, grande Álvaro, e sempre sabia, ele é da Barra, e tem um programa de rádio lá. Eu lembro quem é que dizia, o Boé, quando era deputado, quando eu fui visitar, ele disse, o Álvaro, ele tem um programa, ele está aqui, está super bem, tem tudo por que andou, mas ele tem um programa dele de rádio lá na Barra. O Catarina, vários deputados sempre lembravam do Álvaro como o cara que tem competência extrema e que não larga suas raízes. Eu vou deixar um abraço para todas as pessoas que estão conosco aí, e eu acho que isso é uma coisa que eu me espelho muito no Álvaro. Por onde eu andar, se eu galgar 10% do que o Álvaro viajou no mundo, alcançou na sua vida, eu sempre quero levar a minha cidade como nome na minha cidade à frente, também como o Álvaro também faz. Temos umas outras questões que eu acho que são pertinentes para a gente conversar hoje também. O Álvaro ele é um quadro técnico, sempre foi um quadro técnico muito respeitado por todos os partidos no Estado. E teve alguns desafios. E eu queria saber a percepção do Álvaro. Vira e mexe, esse podcast ele volta para a pandemia, né? Nós temos aqui 3 ex-convidados. Eu tive Covid, o Diego teve Covid, e tu também está, felizmente, se recuperando bem. Como foi o desafio de ser o superintendente-geral da Assembleia Legislativa durante um ano de pandemia? A gente foi ali, o João está conosco aqui online, vereador, um ano inteiro fazendo as reuniões à distância. Como tu conseguir, são quantos? São 27 deputados, ou estou errado? Tem mais ainda? 27, 54. 55 presidentes. 55 deputados, todas as assessorias, todos os trabalhos das comissões, as audiências, como foi gerenciar uma casa daquele tamanho. A gente também conhece e frequenta e sabe das dificuldades que já existiam, né? Como foi administrar toda essa situação enquanto superintendente-geral durante um ano de pandemia, quão difícil foi, qual foi a experiência que ficou, o que tu viu de mais desafiador? Bom, Dudu, esse é um tema muito legal. A Casa Legislativa ela tem 1.044 CCs, 206 servidores efetivos e 652 servidores do quadro inativos que frequentam a casa. É uma casa com quase 2.000 pessoas, 1.900 pessoas de acesso permanente, fora a população. É uma casa que transita seguramente 3.000 pessoas por dia, né? E eu te digo assim com tranquilidade, porque esse é meu terceiro período como superintendente-geral na casa. Eu tive a felicidade de ser superintendente administrativo e financeiro na gestão do Alexandre Postal, 2012,
e fora as funções que eu ocupei antes na casa, né, na primeira secretaria da mesa, na coordenação de outras atividades, assessoria técnica, e depois, em 2012, eu fui superintendente administrativo e financeiro. E em 2013, eu fui superintendente geral pelo Pedro Westphalen, PP, não fui pelo SAF, pelo MDB, com o Alexandre Postal, que hoje é conselheiro, meu amigo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um grande presidente. O Pedro Westphalen, hoje deputado federal e um grande amigo também, uma referência, médico, como tu, com uma trajetória na área médica e depois dedicada à política, construir coisas para as pessoas. Um grande amigo pessoal, meu, da minha família, eu da família dele. Grande carinho tem por Pedro Westphalen. E depois me ausentei, a partir da gestão do governo José Ivo Sartori, para assumir funções na Secretaria da Fazenda. Né? Eu fui na Fazenda, fui convidado pelo Giovanni Feltz. O Feltz fez um convite muito honroso, e eu neguei para ele, Dudu. Foi dia 10 de dezembro de 2014, por aí me ligou o Giovanni, Álvaro, eu quero que tu assuma uma subsecretaria na Fazenda, na parte de que tu seja o nosso contador e auditor-geral do Estado. E eu disse, Giovanni, eu não quero isso, não quero, muito obrigado, eu agradeço, não quero, eu não aceito não como resposta. E eu já cansei de dizer isso para ele, disse em várias falas. E eu disse, Giovanni, eu disse para ti não várias vezes, até que chegou um ponto, ele disse, não, mas eu vou falar com quem que eu tenho que falar para tu aceitar ser o meu subsecretário da Fazenda na parte de controle. Todo mundo diz que tem que ser tu, pela tua trajetória, por aquilo que tu conhece tecnicamente. E eu disse, não, Giovanni, muito obrigado, eu não quero, e esse era o meu medo, eu não queria ser o martelo que fosse bater o prego na cabeça dos meus amigos. Eu tinha essa consciência, né? Eu sei como eu sou. A minha ascendência ítalo-árabe, uruguaia por parte de mãe, mas de ascendência de bisavós italianos, e árabe por parte de avô, né? E avó aqui, portuguesa, barrense, ela me permitia dizer o meu sangue, depois ele fechar uma questão, eu sou um cara extremamente reto, tenho essa dificuldade. Eu tinha dificuldade, pensava em não querer ser o algoz de grandes pessoas que eu considerava. Pelo menos que eles não me tivessem como algoz. Eu sabia que a responsabilidade do cargo me levava a isso, e eu ia cumprir ela, tipo assim, põe o pastor alemão para cuidar o portão de casa, ele não vai deixar passar. Não adianta que é um amigo, meu amigo, parceiro. Não, fica aí, cuida aí, Alex, o Rex, cuida aí. Vai cuidar. Eu me considerava dessa forma. Então, eu disse não para o Giovanni várias vezes, muitas vezes. Até que no dia 19 de janeiro, eu recebi um telefonema com um apelo de um amigo querido também, deputado, por favor, estou te pedindo que tu aceite o convite do Giovanni. Ele me ligou para muita gente, que tu aceite esse convite, vai ser importante, eu acho que é importante para o Giovanni, nós temos que ajudar ele. E eu aceitei ser o subsecretário da Fazenda, contador geral do Estado, por 4 anos, 5, na verdade, saí quase 4 anos e pouco, saí em fevereiro de 2019, foi reconduzido do governo Leite, inicialmente, né? E depois, nesse cargo, eu fui várias coisas, né? E foi muito bom ter trabalhado com o Giovanni, foi uma grande amizade, um grande amigo meu para a vida, Giovanni Feltz, deputado federal pelo MDB. Tenho um carinho enorme por ele, por toda a equipe, um cara assim que tem uma admiração como pessoa pela sua trajetória de homem, pai de família, homem público. E o Giovanni, através do Giovanni, eu cheguei a ser secretário adjunto da Fazenda. Então, cheguei como subsecretário, saí como secretário adjunto da Fazenda, que desempenhei no ano de 2018, e até de 16 até 19, eu cheguei a vice-presidente e presidente da maior entidade de controle governamental do país, e fui representante do Brasil e da América Latina, das Américas, porque não tinha outro representante das Américas, nos fóruns internacionais da PEMPAL e a COP, que é uma organização do Banco Mundial que organiza controles de governos, gestão, nos 23 países do leste europeu e da Ásia Central, e eu fui em alguns países convidados. Eu tive a alegria de ser o representante da América Latina, da América, porque não tinha americano, não tinha mexicano, não tinha de outras organizações. Das Américas, eu fui o único representante,
às vezes ia algum outro colega do CONAS comigo, porque fui presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, e o CONAS, que é o fórum de todos os controladores gerais, os secretários de Estado de Controladoria e dos municípios, das capitais, esse órgão foi convidado a integrar esse conselho, e eu, como presidente, eu tive a alegria de fazer 7 ou 8 missões internacionais oficiais para diversos países, né, com diversas visitas oficiais, profissionalmente. Então, foi na gestão Giovanni que eu tenho essa alegria de ter, mesmo numa negativa, depois ter derivado para uma coisa que eu jamais imaginei, de chegar ao cargo máximo da minha área nessa gestão, e eu tive essa alegria de poder ter essas experiências, né, que me dão, digamos assim, uma certa... Hoje eu fico pensando, poxa, um guri da Barra do Ribeiro, saiu lá de Barra do Ribeiro, lá, ali da Joaquim Evangelista, com a ajuda de Caxias, se criaram meus avós, que se criou no chão da Cavalhada, montando em Petiço, atravessar o mundo para Moscou, para a União Soviética, para Uzbequistão, para Geórgia, para Armênia, para Dubai, enfim, para uma série de países, Bélgica, que eu jamais imaginei fazer isso profissionalmente, e passar um tempo discutindo a minha área com autoridades do mundo todo, que tem hoje como amigos, né? Tenho amigos hoje no mundo todo e me comunico com eles sempre quando preciso, na Turquia, no Egito. Então, muitas pessoas, normalmente 30 países convidados, 23 oficiais e mais 7 países convidados, né? Inglaterra, Alemanha, França, Brasil, teve Egito uma oportunidade, África do Sul também era convidado, tinha 7 países convidados e 23 países membros. E há um fundo e uma organização que tem suporte financeiro de todos esses países, organizada pelo Banco Mundial, Unidade Ásia Central, com aporte financeiro de países desse bloco, especialmente da União Soviética, da Rússia, né? Que dá um grande aporte para a melhoria de controles no mundo, nesse lado europeu, do leste europeu e Ásia, que é onde eles têm um comando econômico, e a importância de poder desenvolver o Estado através de melhorias de gestão, governança, tudo isso que nós discutimos hoje aqui, nós já discutimos no PEPAL e ACOP, e no PEPAL Internal Control, que é a unidade que são dois grupos de discussão, e nós discutimos finanças públicas, administração pública no mundo com experiências. Eu levei experiências do Brasil para lá, trouxe experiências da Ásia, da Inglaterra, da Alemanha, da França para cá, discuti coisas que não jamais imaginava, e saindo aqui de Barra do Ribeiro. Às vezes levava, o pessoal perguntava, onde é que tu mora? Eu mostrava a minha cidade no mapa para os meus colegas de lá, e dizendo, como é que pode? Eu já cheguei a viajar, sei lá, 30 e poucas horas de voo, com escala, para poder chegar aos locais. Então, como é que tu veio de tão longe? Eu disse, vim para prestigiar esse grupo, que é um grupo que se aprende muito, né? Muita qualificação, muita gente qualificada. Então, são essas questões que a gente vai acumulando na vida, né? Acumulando na vida. Então, não sei, acho que era isso. Me coloque aí, se deixar eu falar, eu vou falando o tempo todo, né? É o vício. É incrível que o Álvaro acabou falando de outras coisas que eu tinha programado para falar sobre a vida dele. Mas eu acho Te muito matei. interessante. Não, tu sabe como comunicador, aí o Diego perguntou da questão depois da rádio, da fábrica de gaiteiros que tu perguntaste, também a fábrica de gaiteiros foi uma questão interessante. O Renato queria que a gente fizesse um programa ao vivo, eu e o Padula, quero mandar um abraço para o meu irmão, Márcio Padula. Estou com saudade dele enorme, a gente está se afastado em função do Covid, ele está curtindo a Bibiana e a Natália, que acabou de nascer dia 3 de dezembro. Então, o Renato também passa aqui em casa de longe, a gente se abraça, assim, à distância, de quando é que vamos fazer um churrasco para matar a saudade. Então, oportunamente, a gente fisicamente vai se encontrar, a gente se encontra virtualmente bastante. E a Rádio Fábrica de Gaiteiros, ela surgiu depois de muito tempo, nossas jantas aqui, e o Renato dizia, quando é que vocês vão fazer um programa de rádio ao vivo, lá no auditório da fábrica? E aí a gente dizia, cara, isso é coisa do Cabeludo, isso loucura. O Cabeludo tá doido, quer fazer um programa ao vivo em Barra do Ribeiro,
de auditório, cara, isso não vai dar certo. Né? E aí, cara, ficamos 2 anos, eu e o Márcio, cara, mas você não tem tudo para dar certo. E domingo ainda, onde é que vai fazer o programa? Não, vamos fazer domingo. Eu disse, domingo de manhã, Barra do Ribeiro. Um programa ao vivo de auditório, cara, tem tudo para nós ficar só nós dois sozinhos falando para o povo, né? Mas não é que um dia ele nos pegou aqui no Márcio numa janta, já era tipo 2 da manhã, ele de novo, ele sempre dizia, tia, mas quando é que vocês vão fazer o meu programa lá na programa da fábrica, levar um programa de rádio para lá? E aí pegou o Márcio inspirado, a gente disse, tia, tu quer mesmo que a gente faça isso? Tu quer mesmo um programa ao vivo? Tu queres fazer? Cara, a gente acha que não vai dar certo. Não, eu quero voltar aos velhos tempos do rádio, no Rodeio Coringa, e desses programas que as pessoas iam assistir os artistas, e vocês têm que fazer para mim isso, vão fazer. Eu acho que vai dar certo. Eu disse, cara, como toda evolução mundial, ela sai dos loucos, né? Que depois, normalmente, são mal compreendidos naquele momento, mas passa o tempo, os ditos sãos dizem que os loucos estavam certos, e eu disse, o maluco, não é que daqui a pouco o maluco... Vamos atrás das loucuras do Borghettini, que tudo que ele põe a mão dá certo, né? Midas. Põe a mão dá vira ouro. Eu disse, cara, tu quer fazer mesmo? O Márcio e eu perguntamos para ele. Não, eu quero. Então nós vamos fazer. Nós vamos fazer a rádio para ti. Vamos montar uma rádio web. Nós vamos botar uma unidade de rádio lá. Nós vamos fazer um programa. Vai ser no domingo. Que horas tu quer? 10 horas da manhã. Márcio, vamos fazer o programa. Domingo. Tá, como é que vai se chamar? É domingo, né? Ele disse assim, domingo? Domingo na fábrica. Tá feito o nome, domingo na fábrica. Foi assim que surgiu, numa noite em Barra do Ribeiro, a Rádio Fábrica de Gaiteiros.net, a rádio que toca sonhos, projeto que faz parte do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música. Foi assim que surgiu o projeto Domingo na Fábrica, numa noite de janta, final de noite, aqui em Barra do Ribeiro, depois de umas canjibrinas, que já estava, tipo assim, encerrando, num ato de a mão de Deus, como eu sempre digo, a mão de Deus, ela vem, às vezes, para juntar, né? Juntar as pessoas. E surgiu, assim, a Rádio Fábrica de Gaiteiros.net, a rádio que toca sonhos, o projeto Domingo na Fábrica, que fechou 2 anos esse ano, com entrevistas semanais de 2 horas, entrevistando artistas, colocando artistas do mundo todo para cá, com audiências internacionais. Tivemos audiências na Portugal, França, Bélgica, Canadá, lá dos países do leste europeu, através dos meus compartilhamentos, muita gente já virou assídua porque gosta da música latino-americana, especialmente desse universo sul do Brasil, né, meio Uruguai, Argentina. Eles não entendem muito bem esse contexto, essa tríplice fronteira que nós nos inserimos, essa qualidade cultural que ela se diferencia do resto do universo, pela sua peculiaridade, que junta a brasilidade, o gigantismo do Brasil, e também a latinidade dos países do Mercosul, da Argentina e do Uruguai, que fazem com que esse caldo cultural ele se torne uma realidade. E forte, né? Uma coisa que eles têm curiosidade. E o Borghettini a gente consegue trazer essas pessoas para cá, para Barra do Ribeiro. E todos vêm aqui depois, que é o principal, né? O principal é isso, eles vêm aqui, têm um compromisso de vir aqui pessoalmente, artistas internacionais, artistas que fazem o mundo todo da cultura, vêm graciosamente para shows aqui. Já veio aqui fazer show sexta-feira, Pirisca Greco, veio com maravilhas de Arismar do Espírito Santo, grande compositor, músico internacional, assim, gente, instrumental Picumã, cara, assim, ó. Então é um projeto que, das loucuras, deu certo e é uma grande alegria de poder fazer parte desse time, né? Do time do complexo de ideias da Fábrica de Gaiteiros, essa grande entidade, Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música, esse grande instituto que temos aqui em Barra do Ribeiro, que é um ícone internacional da cultura e do turismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Tem uma dimensão que talvez as pessoas não saibam, não tenham noção, sabem, mas não têm noção do gigantismo do que é esse projeto, e ele é sediado aqui. Quando a gente quis botar o selo para não perdermos, né, não perdermos a
a questão da Barra do Ribeiro está vinculada à matriz, à sede do Instituto. A gente botou o selo na lei, uma lei estadual, que reconheceu isso. Eu ouvi de parceiros nossos da fábrica, de outras unidades, poxa, eu fiquei chateado com o que foi feito, com o projeto de lei que tu criaste, porque fiquei chateado porque não foi a nossa vizinha Guaíba, não foi TAPS, não foi Porto Alegre, não foi São Gabriel, não foi Lagoa Vermelha, não foi Lajeado, não foi lá Blumenau, foi Barra do Ribeiro, a sede da terra da fábrica de gaiteiros. E isso, para nós, é uma grande alegria. Isso é uma marca que vai ficar para os nossos que vêm depois de nós, né? Aqueles que vêm depois de nós. Eu passo para o Eduardo agora já, Eduardo. Eu sei que tu tá com uma engatilhada aí, mas eu só para corroborar com essa questão da terra da fábrica de gaiteiros, nós estamos no início do ano de 2019, desculpa, no início do ano de 2020, com essa função de troca de ano, de pandemia, da gente brincar que 2020 não valeu, eu me atrapalho com as datas. Mas no início é um ano que não deveria ter existido. Eu comecei a trabalhar na comunicação da prefeitura em dezembro de 2019. Em fevereiro de 2020, a gente começou uma ideia de utilizar de fato, né, e de direito, porque de fato é o slogan Barra do Ribeiro, a terra da fábrica de gaiteiros. E de fevereiro até o final do ano foram algumas reuniões com o Renato, com direção da fábrica, né, com várias vendo várias alternativas, várias formas de fazer. E o Renato é uma pessoa ímpar, né? Ele deu total autonomia para nós, ele deu nós numa conversa aí, o que atrasou mais um pouco foi a pandemia, né? Porque aí em março a gente volta, o município se volta para o combate ao coronavírus e algumas pautas importantes acabaram ficando, né, um pouquinho desaceleradas. E aconteceu. E ali no meio do ano, nós marcando reunião online e conversando com o Renato, se chegou na ideia, na concepção imaginária de slogan, né? Ou de logo, melhor, né? E eu tive o prazer de criar aquela marca que hoje passou na última sessão da Câmara do ano passado, a Câmara Municipal aqui da Barra do Ribeiro, passou o logo oficial da terra da fábrica de gaiteiros, que foi institucionalizada em lei justamente por isso, Álvaro, para que não haja alteração, para que não haja mudança, para que não haja distorção, né? E para que ninguém venha usar para si ou para A, para B. Não, é a Barra do Ribeiro, é a cidade é a terra da fábrica de gaiteiros, é a cidade que é intitulada dessa forma, e eu pode ter certeza que vou levar, como tu bem falasse, Álvaro, para os meus filhos, para os meus netos, que eu atuei e participei, né, da criação do logo, da arte, enfim. Aí, só para finalizar, eu enviei a primeira proposta, eu montei aqui, né, a ideia do que seria o logo, e o Renato mandou na mensagem ele dizendo, olha, a gente pode fazer um pequeno ajustezinho, uma alteração, tem a equipe de designers lá da fábrica, né, do instituto. Falei, mas por favor, como é que não vai poder, né? Tem total, é uma ação conjunta. E ele fez uma alteração ali, mudou o contorno da curva, porque a gente, para quem não sabe do que a gente está falando, o logo da Barra do Ribeiro, Terra da Fábrica de Gaiteiros, ela imita a frente, a fachada da fábrica, né, o pavilhão ali. E ali se tem muitas ideias, eu nem vou falar aqui porque eu não tenho autorização ainda, mas se tem muitas ideias de como aplicar aquele logo ao longo desse ano. E aí ele fez uma pequena... Eu falei, não, altera o que tu precisar, o que tu quiser mudar. Ele devolveu para nós ali uma pequeníssima alteração. E um dia eu encontrei ele na rua. E o Renato disse assim, Diego, o que tu achou? Tu gostou? Ficou bom? Era aquilo ali? Eu falei, mas por favor, né, Renato Borghetti?
Claro que era aquilo ali, tá ótimo, tá perfeito, vamos tocar para adiante. E aí a gente deu continuidade, passou na Câmara na última sessão do ano passado e agora nós estamos utilizando em todas as redes sociais, sites, todo meio de comunicação da Prefeitura utiliza esse slogan Barra do Ribeiro, terra da fábrica de gaiteiros, Eduardo Bischoff. Quero aproveitar, deixa eu só interromper antes do Dudu falar, dar um elogio ao nosso querido prefeito Jair Machado, na sua gestão número 1, que encerrou nesse último dezembro. Ele me mandou uma mensagem no dia que foi aprovado, disse, estou aprovando esse projeto hoje e vou institucionalizar o logo em lei. Eu parabenizo o Jair por essa iniciativa, muito gigantesca iniciativa, porque as coisas são feitas assim para durar, né? E a transformação em lei é uma forma de tu tentar garantir isso, não garante isso, mas tu tenta garantir pelo menos que o maior número de pessoas possam opinar sobre isso. E se passou por lei, passou pela Câmara de Vereadores, e eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para o João Francisco, querido amigo, nosso presidente, para a vice-presidente, para a Celiana Ubner, minha cunhada, e também nosso vice-prefeito, que eu já saudei e espero que esteja aqui com a gente, e também para o presidente do PTB, o Márcio Vasconcelos, o Márcio, querido amigo, que sempre deve estar se deliciando com essa nossa conversa, e já tivemos várias vezes conversando sobre vários temas, e o Márcio é um querido, tem um grande carinho pelo Márcio, a gente dá umas boas risadas juntos às vezes. Um abraço para todos vocês. Vai, Dudu, vai contigo, senão daqui a pouco eu estou te entrevistando. Não pode cometer a gafe de não citar a Ana Carolina, que tá conosco também aqui. Um abraço. Isso, um abraço para a Carolina, que tá lá tá na praia, tá lá em Nova do Mar, tá nos assistindo e acompanhando tudo. Ela disse que tem que cuidar, que se tu pega o microfone, tu não larga mais. É verdade, ela tem razão. Eu vejo de um lado muito mais positivo, porque tudo que eu já tinha planejado de conversar foi falado e surgiram outras coisas. E aí tu encaixa tão bem uma coisa na outra que eu acabo até me perdendo no que eu vou falar agora. Mas eu queria eu queria registrar um abraço para a Ana também, para o Lázaro Campos, que está conosco aqui, ouvinte assíduo. Eu anotei uma série de coisas aqui, o tempo é escasso, mas uma coisa chamou bastante atenção, eu queria fazer um paralelo também conosco. Quando tu falou da força de vontade e do quanto o Giovanni insistiu para te ter ao teu lado. E eu tinha uma passagem com o Giovanni, muito do que eu acabei sendo apresentado ao Giovanni foi por ti. Né? Enquanto tu estava lá, eu fui conhecer lá a Secretaria da Fazenda, conhecer teu trabalho, até porque foi paralelo ao meu trabalho como vereador e presidente da Câmara também. E eu tive o prazer de, pelas tuas mãos, chegar até a parceria que a gente tem, consolidada com o Giovanni, e tu contando dessa passagem da insistência dele para que tu estivesse conosco, eu lembrei da nossa passagem com relação ao ecógrafo da Barra, que foi o aparelho adquirido com uma emenda parlamentar do deputado Giovanni. Naquele momento, eu e o vereador João, eu era vereador na época, o João, nosso presidente, reeleito pela terceira vez presidente, está conosco aqui, um abraço para o João. Naquele momento eu citei a Barra precisava muito ter um aparelho de ecografia novamente. Mas, em paralelo a isso, eu tinha um amigo no Ministério da Saúde, o Alberto Tomás, grande amigo meu, e questionei para ele, e ele falou, não, isso não vai acontecer, tu tá louco, Eduardo, não sei o quê. Não, tu vai acabar tendo recurso devolvido. E eu me apavorei, né? Falei pro Giovanni, falei pro Christopher, um grande amigo, que é assessor do Giovanni ali, pra Bia, tô com medo disso não andar, né? Da coisa se perder. E o Giovanni, não. Se é um pedido teu, pedido do João, pedido da comunidade, vai acontecer. Ó, Giovanni, eu tô com medo de... Não, vou fazer acontecer, deixa para mim. Tá, dito e feito. A verba veio para o fim específico e a gente teve a felicidade imensa, né, da nossa Câmara, em conjunto com o nosso prefeito, com a secretária Leonice, de fazer isso virar realidade. Hoje nós temos um aparelho de ecografia novo, fazendo exames, fazendo biópsias guiadas por imagem, e as coisas vão se fechando, né? O que tu contou da perseverança dele naquele momento volta para a perseverança dele numa passagem comigo, na nossa vida também. Também falasse a questão, estava brincando da questão da rádio da fábrica de gaiteiros, enfim, me passou a cabeça.
a gente ainda vai viver para ver que a Barranca vai trocar de lugar. A Barranca não vai ser mais lá na fronteira, e vai ser na Barra do Ribeiro. O Festival da Barranca vai ser na Barra do Ribeiro ainda. Nós temos uma ideia também em relação a isso, mas eu prefiro não te adiantar. Que ultrapassa o festival, não vou dizer ultrapassa, porque são grandes festivais de cultura, um não tem que ultrapassar o outro, não tem que competir. Eles são irmãos, né, irmãos de cultura. Mas nós temos uma boa ideia sendo amadurecida há bastante tempo em relação a isso. Se tiver o teu dedo e do Renato, com certeza vai. Tem, dedo meu, do Renato e do Márcio Padula. Só o Cio desencapado, que nem gosta de falar o próprio Márcio. Mas ótimo. Já tivemos esse ano o primeiro festival de gaita ponto da Fábrica de Gaiteiros, né, com mais de quase 90 inscritos dos 3 estados da federação, os estados do Sul, São Paulo, 4, São Paulo também, e com uma audiência fantástica, julgada pelos professores. Foi a primeira edição, foi uma edição totalmente online, foi muito, muito legal ter feito o primeiro festival de gaita ponto da fábrica, mas que nós, digamos, a ideia é maior, né? A ideia é maior, é fazer exatamente alguma coisa maior que nos envolva, fazer um grande evento aqui de cultura. Com certeza, a ideia do projeto de lei que nasceu por ti, né, da Barra do Ribeiro até a Fábrica de Gaiteiros, e que se tornou realidade. A gente teve o prazer de estar lá na Assembleia no dia da votação. A gente estava lá com os gaiteirinhos ali, parte da comunidade, e muito preocupado no momento da sessão, que a gente estava muito preocupado que tinha uma pauta mais polêmica, não lembro qual era, e a gente tinha medo de que acabasse não votando a lei, e todo mundo lá, a comitiva da Barra, e o Álvaro lá no meio e tal. E aí eu chamei o Thiago do canto ali, com um deputado que tem ligação conosco. Falei: Thiago, tu vai ter que virar essa pauta. E o Thiago deu um grande amigo nosso, me deu uma enrolada, aquela coisa toda. Foram lá, chamaram o Álvaro foi no presidente, deu 10 minutos, inverteram a pauta, votaram, aprovaram, fizeram uma frase e podemos ir embora. Então, para tu ver o poder de persuasão e a amizade que o Álvaro tem em todas as frentes políticas, né? Pode dialogar com todos os deputados, todos conhecem ele, lembram dele, não tem ninguém que nunca vi falarem mal do nosso convidado de hoje. Mas, enfim, Diego, eu acabei me perdendo, tem tanta coisa para falar sobre o Álvaro. Mas eu prefiro que... Não, eu mandei. Nós temos, Álvaro, uma comunicação interna aqui que a gente fica. Eu sei bem como é que funciona isso. A gente fica programando, agora vai tu, agora vou eu, agora vai tu. Aí eu mandei, eu tô com uma engatilhada. Aí ele disse assim: não, segura que eu tô com a minha. Aí ele eu sei. Não botou agora dele, ó. Falou e não botou a dele. Agora eu faço isso com o Márcio, né? Eu e o Márcio, nós temos uma interação. O pessoal pensa que a gente tem tanta sintonia que um olha para o outro e a gente já sabe, mas como ferramenta de comunicação, a gente vai usando o WhatsApp e vai dizendo: olha, tem isso, segura para cá, faz aqui. A gente já sabe mais ou menos a dinâmica de um de outro, e é muito legal. É verdade. Toca, Dudu, vai. Vai, Dudu. Tu quer o bota a minha? Não, pode ir. Tá, então vamos lá. Álvaro, seguinte, 2008, eu trabalhava na rádio com a Rosane. Uma hora trabalhava eu, ela e o Mitch DJ, lembra, né? E aí eu não quero abrir muito, também não quero expor nada, mas se vivia um momento de dificuldade financeira na rádio, né? Ali tinha toda questões internas ali e tal. E um dia eu fiz umas contas. Em 17 anos a gente tem liberdade para fazer um monte de coisa, né? E aí eu peguei um papel e anotei, fiz calculadora e conta. E eu disse: tá aqui, ó, se a gente conseguir esse valor aqui, nós vamos conseguir nos organizar e vai dar certo. Aí eu peguei o telefone, o que eu vou fazer? Eu não tenho, né? Se eu não tinha, eu vou ver com quem tem. Alô, Álvaro, tudo bem? Que é Diego Viegas. Aí falei com o Álvaro e dei a minha ideia.
Só que eu estava longe, e longe, léguas, Eduardo, de conhecer a carreira profissional do Álvaro. Eu conhecia ele da rádio, eu não sabia que ele era um gênio das finanças públicas. Né? Então, Menos, Diego, muito menos. não, Mas menos assim, foi lá para 5% dessa genialidade, quase uma é ignorância. que eu sou do marketing. É que eu sou do Eu sei. marketing, eu preciso. Não, mas eu continuo, eu mantenho, tá? Mantenho. Então eu não sabia de verdade qual a minha proposta para ti naquele momento. E tu me deu uma explicação, e muito educada, e uma explicação que tu nem precisava me dar na realidade. Tu me disse, Diego, não pode ser assim, tem que ter um ajuste aqui, tem que ter uma organização ali, tem que. É outro caminho, não é esse teu caminho. Teu caminho aí, em resumo, né? Foi uma explicação longa, mas em resumo tu me disse, ó, não é esse caminho, é outro caminho. Eu tô fazendo essa volta, Álvaro, porque nós vivemos em 2000, dos últimos anos aí, 16, 17, 18, 19, especialmente o ano de 2020, nós vivemos uma crise financeira que atinge estados, que atinge primeiro municípios, estados, federação. Nós tivemos um ano de 2020 que muitos países desenvolvidos tiveram baixas, quedas na sua parte financeira. Eu quero te perguntar como tu vê o cenário econômico, financeiro atual nesses três âmbitos que eu te passei: município, estado, nação. Nós estamos, quando eu falo município, não só da Barra do Ribeiro, mas municípios, né, no plural. O estado, o Rio Grande do Sul, que nós vivemos, e a nação, e até outras coisas que tu queira falar nesse sentido, a economia nesses últimos anos, especialmente nesse ano de 2020? Bom, vou me reportar para o lado profissional, então, tem que virar de lado, né? Tu sabe que às vezes o lado comunicador tem um certo perfil de comunicação, o lado auditor fiscal tem outro, né? Eu sou, para quem não sabe, eu sou auditor fiscal da Receita Estadual de carreira, fui ex-auditor do Tribunal de Contas antes disso e fui auditor privado antes de ser auditor do Tribunal de Contas. Então, tenho toda uma formação voltada para o lado que mistura empresa, arrecadação, fiscalização e controle, e com isso a gente tenta colaborar com a visão no processo de gestão governamental. Há bastante tempo já a minha especialização, meu expertise é esse. E quando fui para a Assembleia Legislativa, Dudu, foi exatamente porque eu não entendia, enquanto auditor fiscal, enquanto um dos cargos de chefia na Secretaria da Fazenda, fui chefe de gabinete da Fazenda, no Aode Cunha, né? E nós tínhamos uma equipe excepcional na época do governo Ieda, e pensando em gestão, hoje o Aode está fora, ele era meu colega de carreira, hoje está fora. E o vice é o Ricardo Englert, que hoje é diretor da Santa Casa de Misericórdia, o adjunto, e depois, antes disso, eu já tinha assessorado por 4, 5 anos duas procuradoras gerais, Helena Maria Silva Coelho e Helena Grifo Martins, como coordenador da assessoria administrativa do gabinete desses dois procuradores gerais. Então, fora da Fazenda. Eu tinha uma dificuldade estou explicando isso porque eu tinha uma dificuldade de entender qual era o mecanismo que levava, às vezes, de fazer uma proposta e uma explicação na área de finanças para os parlamentares, para pessoas da comunidade, da nossa sociedade, os representantes, e eles não entenderem como tu entendia. Então, essa tua pergunta, Diego, ela é profunda, eu vou tentar traduzir isso de uma forma, não sendo tecnocrata, como eu sempre... Não vou falar para meus colegas, né, que talvez entenderiam a tecnocracia, mas talvez tiver algum cacuete de linguagem aqui de falar alguma coisa de tecnocracia, de linguagem técnica, me perdoem, né, não vai ser essa a intenção. Vou tentar desviar das coisas, tentar explicar de forma geral. Né? Nós tivemos desde 2000, governo Sartori, iniciamos a proposta de recuperação do regime de recuperação fiscal, que hoje está no jornal de hoje, do secretário Marco Aurélio, está no jornal que através da Lei Mansueto, que é uma lei federal, que ela flexibilizou a questão da adesão do Estado do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal, que é um desejo que nós tínhamos lá desde 2017, quando as finanças começaram a ter uma trajetória decrescente. O Estado do Rio Grande do Sul, pelo seu endividamento deixado por governos anteriores,
por uma questão, não é uma crítica, mas é por uma postura de governo, por uma visão. Por isso é importante um governo, porque um governo ele decide, através de uma linha de pensamento, ele decide o que ele vai fazer. Os governos anteriores entendiam que no endividamento, em firmar dívidas, estaria o desenvolvimento. Ou seja, eu tomo financiamento, Diego, ali no banco, para botar uma empresa, né? Ou para melhorar a minha empresa, ou para investir, para melhorar a estrutura da minha casa, e acreditando que eu vou melhorar economicamente. Então, numa questão de linha de governo, os governos anteriores tomavam financiamentos para poder melhorar a saúde, a educação e a segurança, e as questões da agricultura e da economia do Estado, né? E do país é a mesma coisa, só que a União ela tem um nível de endividamento menor, ela pode emitir dinheiro, ela tem outros mecanismos de buscar dinheiro fora, até em organismos internacionais, empenhando algumas garantias que os estados não têm por uma questão de legislação. E nós tínhamos, naquela oportunidade do governo Sartori, de iniciar o regime de recuperação fiscal, uma lei que foi criada para isso, através do endividamento, porque o Estado não tinha capacidade, em função da crise econômica, que já tinha desde 2017, né? E antes já vinha se agravando, já se tinha um endividamento muito alto, já se tinha isso e nós tínhamos que buscar que o governo, pelo menos, não cobrasse a dívida, não vou dizer dívida fundada, mas a dívida que o Estado contratou e que a União garante o pagamento. Então, o que acontece? Quando tem uma dívida, tu assina um documento, o Estado assina um documento e a União ela desconta diretamente no fundo de participação dos estados, que é o dinheiro que a União arrecada dos impostos e ela reparte para cada um dos estados conforme um critério de cálculo que é pré-estabelecido, que envolve uma série de fatores. Então, nós tínhamos iniciado isso em 2017, esse regime de recuperação fiscal, e fomos, até o final da gestão Sartori, eu já estava como secretário adjunto, o Luiz Antônio Bins, nosso secretário, querido amigo, colega de muito tempo, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e amizade, uma equipe fantástica, Fábio Poppermeier e todos da Fazenda. Hoje são a mesma equipe que hoje assessora o Marco Aurélio, a nossa equipe ela é permanente, a gente costuma dizer que o mais novo da casa fazendária normalmente tem 20 anos, né? E porque as funções, os pensadores são pensadores de Estado, e eles pensam em Estado, não pensam em governos. E nós tínhamos pensado já que a solução seria essa, de tentar buscar o regime de recuperação fiscal, através de buscar na União uma liminar que fizesse com que judicialmente a gente parasse de pagar o financiamento para a União, que dá em torno de 330 milhões mês. 3 bilhões e 2,2 dava naquela época. Isso é praticamente quase 2 folhas e meia de salário que estava atrasado dos servidores. Tu sabe que a economia ela vai girando através da injeção de recursos, ou seja, é uma roda, ela não pode parar. É a preocupação que o governo federal tem agora em relação ao consumo, porque se tu para de consumir, o governo para de arrecadar, para de ter dinheiro para comprar vacina. Então, é uma lógica muito simples, ou seja, é uma roda, o dinheiro sai do teu bolso, vem para o meu, vai para o Eduardo, vai para o governo contrata o Eduardo como médico, o Eduardo precisa de um fotógrafo, te contrata, tu contrata o Álvaro como teu consultor, teu contador, que vai fazer tua contabilidade, o Álvaro gasta no mercado, o mercado paga o imposto, volta para o governo, é uma roda, e não pode parar, uma roda que se movimenta para frente, né? E nós tínhamos buscado o regime de recuperação fiscal, que agora mudou a lei, exatamente agora no final do ano, agora nesse final de legislatura, para a lei Mansueto. O Mansueto é o secretário do Tesouro Nacional. Eu tive o prazer de conhecer nas minhas viagens lá para Brasília para discutimos por muito tempo indo a Brasília com missões para discutir o regime de recuperação fiscal, que só não foi assinado por detalhes, né? Por detalhes que envolvem também questões políticas. Eu disse para o Eduardo no início da conversa que as questões, quando legislativas e quando tem que acontecer, elas têm que estar maduras. E quando não está madura, acontece qualquer coisa que ela não prospera. Então, nós tínhamos feito esse movimento do regime de recuperação fiscal, que era a solução, que agora está, depois de 2 anos de discussões, de luta, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento da dívida pública para a União, deu uma folga de caixa, isso fez com que o governo Leite, agora, por exemplo, numa extrema contenção,
que está fazendo durante o ano, com a melhoria dos gastos, com a diminuição dos gastos públicos da área administrativa, que veio com a pandemia, isso também deu um fator positivo, com a regularização das contas dos fornecedores que estão em dia, possibilitou, e com a questão da alíquota de 18%, de 18%, que antes era 17%, né, com 1% a mais da alíquota, que se manteve agora até o final deste ano, fez com que, estando as contas ajustadas, assim, é a minha leitura, eu não estou lá na Fazenda para poder ter os números adequados, mas eu tenho uma noção por vício, por ter acompanhado isso há muito tempo, estamos chegando num ponto de que os salários, pelo menos que estavam atrasados 2 meses e pouco, 13º mais um mês, quase 2, 3 meses, hoje estão em dia. Então, a economia, a ajuda do governo federal ela foi muito importante, ela fez com que a arrecadação do Estado e das pessoas para gerar a economia, através da ajuda essa que foi feita pelo governo federal de R$600, da bonificação para as pessoas que estavam, empresários que não tinham como operar, pessoas que não tinham pessoas que não tinham como se manter. É uma ajuda pequena, mas ela foi muito importante para a economia não parar, para que nós continuássemos arrecadando, para que o Estado pudesse agora ter uma situação de poder pagar os servidores em dia. Mas, os servidores do Executivo, né, porque os demais poderes não tiveram interrupção e nem o seu prazo de pagamento modificado, sempre receberam no último dia do mês, como manda a Constituição do Estado. Isso é um dispositivo constitucional, não é a liberalidade do gestor. Então, não é o governo, todo o tempo desde o governo Sartori, atrasou porque não tinha outro mecanismo de atrasar. E quem faz gestão financeira vai até o último dia, nós ficávamos na Fazenda até 9, 10 da noite, juntando os caraminguados para tentar ver se podia pagar mais uma parceria da folha do mês, que vinha do mês. E todo mês era esse sufoco, a gente com medo de quebrar o caixa. Ou seja, é uma coisa que as pessoas não têm nem noção. E a gente vive isso que é quem lida com finanças, com coisas que são públicas, tem que ter todo o cuidado, todo o zelo, toda a transparência para poder fazer. Então, o Estado hoje, não entrando num looping aqui de resposta, o Estado hoje está melhorando. Ele tem garantido o pagamento em dia dos servidores, pelo menos até abril, pelo que eu vi das últimas entrevistas do secretário Marco Aurélio. Isso em função do pagamento de IPVA, que dá um grande aporte de recursos nesses primeiros meses do ano. Isso é bom para girar a economia, para o Estado continuar arrecadando, e a queda da arrecadação do Estado de 2020 para 2019, ela foi muito pouca. Nós não tivemos crescimento de arrecadação, mas nós tivemos uma manutenção dos níveis de arrecadação que tínhamos em 2019, que é um ano sem pandemia. Então, isso, quero crer que com a continuidade desse ponto, com a continuidade das alíquotas até por um período mais de tempo, com o ajuste financeiro que está sendo feito, o Estado vai chegar num nível, no final deste ano, melhor do que nós estamos agora, e é porque a economia ela está recuperando, ela está indo devagarinho, mas está recuperando. Os indicadores, eu recebo eles quase que diários, né, de arrecadação, eles estão melhorando. E o que tem isso a ver com a Prefeitura? A Prefeitura também, porque a Prefeitura recebe um percentual disso, né, através do Fundo de Participação dos Municípios, que é vindo da União, é um quinhãozinho que vem lá, gente, para quem está nos escutando, é mais ou menos como um bolo, esse bolo tributário, dos impostos federais, do IPI, de parte do ICMS, dos impostos federais, ele junta num bolo, faz um critério de distribuição da União, que envolve população, envolve desenvolvimento da educação, envolve uma série de coisas, mortalidade infantil, e esse pool é feito um percentual que vai desse bolo tributário da União, que se chama Fundo de Participação dos Municípios, volta para o município de Barra do Ribeiro. E o Estado também, através da participação do ICMS, que é 25% de toda a arrecadação do ICMS, volta para o Estado, volta para o município, juntamente com 50% do IPVA, que também vem para o Estado, que vem 50% do IPVA dos veículos que são registrados no município. Né? Então, o Estado, o que ele arrecada e o que a União arrecada refletem a gestão municipal, e para o prefeito, como ele não tem muito mecanismo de gerar renda, a não ser pelo IPTU e pelas taxas de serviço, ele não tem muito outro mecanismo, ele tem que ir ao sabor dessa onda. Por isso a dificuldade dos prefeitos, e aqui eu
eu sinto essa dor dos prefeitos do nosso Rio Grande, que são 497, né? E sinto dos prefeitos do Brasil, especialmente dos municípios pequenos, onde as coisas acontecem, de não ter essa previsibilidade. É sempre uma gangorra e por isso as finanças dos municípios ficam mais afetadas em função da não previsibilidade da arrecadação das finanças do Estado e também da União. Mas eu quero crer que isso vai melhorar a partir deste ano, através da vacinação, que nós saudamos, o Eduardo sabe, não é a solução, né, Eduardo? Mas é uma esperança de solução, porque é só a partir da segunda dose que ela gera uma certa imunidade. E a função da vacina, um certo grau de relativização de imunização, de 58%, em alguns casos 98% em outros, né? Ele tende a gerar essa curva do contágio menor, gerando uma curva do contágio menor. As disposições econômicas, elas também refletem isso, as bolsas de valores, a recuperação do mercado, o trabalho, a renda, tudo é refletido por essa disposição de confiança num simples instrumento, que é uma vacina, que tem uma história linda também de construção, uma parte dela, lá no exterior, né, pelo menos da Pfizer, que foi feita por um casal de imigrantes turcos, que migrou para a Alemanha, estudou na Alemanha e se qualificou lá, botou empresa, e hoje são os grandes cientistas que estão desenvolvendo a salvação, inclusive, da economia da Alemanha através da Pfizer, da vacina da Pfizer. Álvaro, então, diga lá. Tu nos citou que só para nós não fugir do tema da economia, né? Tu nos citou que então a economia do Estado caminha para melhora, né? Acredito que vamos ter um ano pelo menos assim, talvez não. Nós começamos melhor o ano. Se tu começa melhor, tu termina melhor. Eu tenho uma pergunta para ti que vem nesse sentido. E é uma pergunta que está me comichando na garganta, eu não vou deixar de fazer. Como tu vê? Duas perguntas, tá? Qual a importância do governo federal nessa melhora do Estado, e como tu vê o trabalho do Paulo Guedes no governo federal? Eu vou te falar do governo federal de forma geral, não entrando na gestão nenhuma. Eu sou um tecnocrata e vou me permitir falar como tecnocrata. Eu pergunto para ti exatamente por isso. Porque se eu for perguntar para vai dizer que tá uma maravilha e não se mexe. Ou para outro vai dizer que tá um horror e não se mexe. Tecnicamente. Nós vivemos num país, Diego, que ele tem um viés presidencialista, que ele vem de uma raiz de império, né? Que eu estou explicando essa questão histórica para tu poder entender a minha linha de raciocínio e por que eu vou responder dessa forma. Nós vivemos num país que é presidencialista na sua raiz, ou seja, presidencialista desde a sua base, desde o município, ou seja, é o prefeito que manda, é o governador do estado que manda, é o presidente da República que manda. Ele manda na lei e ele é responsabilizado por isso, porque as cortes de contas que o julgam, e as cortes judiciais que o julgam, dizem que ele é o responsável maior pela administração das coisas públicas. E então sempre fica a cargo de uma pessoa. Eu te responderia que nenhuma pessoa, na minha maneira de pensar, é humanamente, digamos assim, capaz, na sua integridade, de saber tudo e decidir sobre tudo, sobre todas as coisas, em todas as nuances, em todas as ciências e todas as áreas do conhecimento humano que envolvem uma administração de Estado, de uma União. Então, ela tem que contar com assessorias, com gente que sabe, muitas vezes, muito mais do que o próprio titular. E, via de regra, sabe muito mais do que o titular. Tem muita gente assessorando os governos que sabem muito mais das suas áreas, né? Ninguém vai discutir medicina, oncologia com Eduardo Bischoff. Não é Jair Machado que vai discutir, não é Eduardo Leite, não é Jair Bolsonaro. Ele tem autoridade para isso, para discutir oncologia e falar de oncologia, de medicina, muito mais que qualquer pessoa. Então, os presidentes, os governadores e os prefeitos,
eles são as pessoas que o povo confia para poder dar o melhor direcionamento, o sentimento do povo naquele momento, naquele quarto da história, para poder decidir os destinos de um município, de um estado, de uma nação. Essa eleição popular é a eleição de momento, ela é a fotografia daquele momento. 10 dias depois, 2 dias depois, ele pode mudar, as pessoas podem se arrepender, vem um fato novo, se arrepende, mas não importa, o nosso sistema é presidencialista, é piramidal e presidencialista, é um que manda e o resto um que manda e é responsabilizado por isso, e o resto vai na consequência disso. Então, eu vejo que nós estamos, o mais importante nessas questões, e cada um pensa de um jeito. Se eu pensar, vamos pensar, se eu sempre gosto de traduzir como é na minha casa. Se eu disser que na minha casa tal coisa deve ser assim, o almoço deve ser servido ao meio-dia, pontualmente, isso é um hábito que vem da minha família, estou brincando, não é? Aqui em casa a gente almoça ao sabor do momento. Mas na tua, Diego, pode ser assim, olha, lá de repente no almoço de domingo, no Pastor Paulo Terra, pode ser, olha, meio-dia, meia hora a gente almoça. Se quem chegou atrasado, perdeu o sorteio do bife. Mas isso é uma linha de governo. O outro pode dizer, não, chegou às 3 da tarde, vai ter churrasco, vai ter um guisado, vai ter o que tiver, tu vai comer. Se tiver arroz, tu come arroz. Entendeu? Outros vão dizer, olha, passou da meia hora, se 1 hora tu não chegou, já está a sobremesa servida e a mesa já está tirada, tu não almoça mais. Ou seja, são 3 visões diferentes do mesmo fato. E estão errados? Não. A sociedade, a família daquele momento pode dizer, pai, a gente dorme tarde no sábado, domingo, tu fazer um almoço a meio-dia, dá um releva, entendeu? Ou seja, a sociedade do entorno dá o caminho. Outros dizem, não, é meio-dia e ponto, né? Então, cada linha de governo, cada pai de família tem a sua linha dentro de casa, tem que ser respeitado, e no caso de um estado, de um país e de um município, a linha de pensamento da maioria das pessoas é que, na sabedoria, elege o seu governante. Na sabedoria, tem que ser respeitada como uma pessoa responsável por dar o direcionamento, o direcionamento que a maioria da sociedade, em tese, ela comunga porque elegeu aquela pessoa, porque confia naquela pessoa para dar esse direcionamento. Bom, aí chegando na área de econômicas, né? Então, cada governo tem a sua linha e tem que ser respeitada porque faz parte da decisão popular. Comandar um país do gigantismo do Brasil, que é um Estado federado, mas não é federado na essência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, lá, cada estado é federado na essência, né? Eles têm suas leis, inclusive de pena de morte, e os governadores são quase como presidentes dentro dos seus países, na nossa visão. Na visão brasileira, nós temos uma tradição de império, que vem desde a monarquia, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, onde o pai-estado ele decide os destinos dos estados federados e ele decide os destinos dos municípios. Assim era há pouco tempo, onde o próprio governo federal decidia, por intervenção, quem ia ser o intendente, o prefeito da região. Nós tivemos aqui na Barra prefeitos não eleitos, né? No início da sua trajetória, prefeitos nomeados pelo poder central, porque não tínhamos eleição direta para prefeito. Nós tínhamos até pouco tempo eleição só para governador, e mesmo assim relativizada, né? Tivemos um tempo que não tivemos isso, e governadores, inclusive, designados pelo poder central. Nós temos uma característica nacional desse império que vem da monarquia, que vem do presidencialismo e que vem, digamos assim, hoje, após a Constituição de 88, tenta se organizar de uma forma de democracia representativa plena, tendo os municípios o munícipe o poder de decidir o seu prefeito. Bom, então, cada linha de governo tem um pensamento, esse pensamento num sistema piramidal, ele reflete a maioria das pessoas que elegeram aquele governante, e esse governante do momento, ele chegou à conclusão de que fazendo essas medidas, pelo menos passando a ideia, e aí um ponto positivo de austeridade, eu queria chamar a atenção aqui para um ponto que eu vejo assim, austeridade na gestão das coisas. Nós nunca vamos ter governos 100%, na nossa opinião, corretos, mas nós temos que confiar nos nossos governantes. Nós aprendemos a desconfiar dos governantes. Eu não posso acreditar que o Eduardo Bischoff é uma pessoa que está me entrevistando agora, que tem uma formação médica, e um dia vai ser prefeito, e quando ele virar prefeito, ele vai virar o maior crápula da história.
Eu não posso acreditar nisso. Ele é o mesmo cara que sempre teve uma vida que conduziu as coisas para o bem. Eu tenho que confiar nisso. O Eduardo vai saber tudo? Não, ele vai ter que confiar em alguém que naquele momento diga, Eduardo, é por aqui. Nem na oncologia ele faz isso, ele vai ter que confiar no Gilberto Schwartzman, vai ter que confiar nos mestres, né? E ele vai ter que dizer, olha, de repente, doutor Bischoff, é por aqui. Não, vamos... Tu não está vendo esse detalhe aqui que talvez mude a tua opinião. Então, na economia, Diego, tentando responder de uma forma que seja assim, menos técnica, mas mais direcionada, eu acredito que o Paulo Guedes, pelo menos a gente não tem denúncias de malversação de dinheiro público, e isso gera uma confiança no mercado externo, porque o Brasil é um país, talvez as pessoas fiquem chateadas se eu dizer isso, ela vive ainda é um país ainda que vive uma síndrome, não uma síndrome, mas uma tendência de colônia, como era no tempo de Portugal. Nós temos essa origem do não desprendimento do poder central. Isso, o pai Estado, o pai imperador, Dom Pedro I ou Dom Pedro II, foi um grande monarca, um grande líder, Dom Pedro II. E esses caras decidiam, né, vamos vender agora para o Brasil, agora vamos vender borracha, agora vamos gerar economia de uma outra forma, vamos incentivar o turismo, vamos trazer dinheiro de fora para cá, porque entre nós a gente não consegue gerar, vamos abrir o mercado para as empresas estrangeiras virem para cá, essas empresas transnacionais, porque vindo vem dinheiro, vem economia. São teses que as pessoas que a gente entende que foram eleitas ou escolhidas tem que pensar naquele momento da história, naquele quadro da história, para poder decidir os rumos da nação. Então, hoje eu vejo um saldo positivo é que a gente não vê denúncias de corrupção, de malversação de dinheiro público, a gente não viu até ainda nada que envolva algum ministro que não seja um servidor militar, às vezes, de carreira, que a gente sabe quanto é que está o salário dele, ele está ali na internet, no Transparência, a gente sabe quanto é que ele ganha, a gente sabe que ele vai ser, pela sua formação, um cara extremamente rígido, até pode não ter a melhor das especialidades para poder decidir as áreas, inclusive, de saúde, mas que a gente tem certeza de que ele vai tentar fazer o seu melhor, eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu não tenho a mínima dúvida que o Paulo Guedes, pelo reconhecimento internacional que ele tem, ele é um cara respeitado nos mercados internacionais, como um grande economista, como um pensador, com formação no exterior, com visão de mundo, que é muito importante. Eu não posso acreditar que o Paulo Guedes ele queira o pior para sua pátria, ao contrário, ele certamente, lá na iniciativa privada, ele ganharia muito mais. Ele não teria por que ter o desgaste, a crítica. Então, eu quero crer que ele está tentando fazer o seu melhor para o seu país, nesse momento que ele foi, digamos, convidado a exercer um trabalho cívico de doar da sua vida, que é muito ruim ocupar esses cargos. Esses cargos que a gente ocupa, eu não me comparo, mas são duros da própria saúde. Eu estou agora com uma úlcera de esôfago que adquiri fora a Covid, que passei. Antes de Covid, eu fui diagnosticado com uma úlcera de esôfago, exatamente por essas tensões, né? Essas coisas que a gente enfrenta e tem que enfrentar com resiliência, mas com disposição de acertar. Claro que eu errei muitas vezes, mas nunca foi não querendo acertar e dar o tiro certinho na mosca para o melhor das pessoas que me cercaram, porque o meu ganho não era não era vinculado às minhas decisões certas. O que eu ganho está na internet, né? Então, todo mundo sabe, independente da posição que eu ocupo. Eu quero acreditar que o Paulo Guedes ele está tentando fazer o seu melhor. E isso, onde é que talvez esteja a questão. Assim como o Mansueto também tentou fazer agora essa lei Mansueto, do regime de recuperação fiscal, ampliando de 6 anos, que era a lei inicial, para 10 anos de carência, de gap, de voltar a pagar. Eles tentaram fazer o seu melhor porque eles viram que o Estado precisava de ajuda nesse quarto da história. Eles leram tecnicamente que isso era necessário, sob pena de matar a vaca, o carrapato matar a vaca. Entendeu? Então, nós temos que acreditar que eles estão adotando a melhor, como cidadãos brasileiros, como homens de ciência, estão adotando o melhor caminho possível na visão global
que eles têm que ter. Nós não podemos ter uma visão voltada para o umbigo. O Estado do Rio Grande do Sul não tem que ter uma visão, assim como eu digo assim, nossa Barra do Ribeiro, a gente não pode ter uma visão, quando fala em Barra do Ribeiro, uma visão muito voltada para as coisas nossas, assim, né? Elas são importantes, mas nós temos que ter também um foco voltado para fora, porque o dinheiro que vem de fora, ele acrescenta na economia. Vamos pensar assim, cada vez que um irmão castelhano, vou falar irmão castelhano porque tem dupla cidadania, tem cidadania uruguaia, assim como o Dudu, nesse 2020, adquire cidadania libanesa, para honrar as tradições do meu avô. Né? Então, eu não quero acreditar que o irmão uruguaio, quando vê aqui da fronteira e passa aqui pela frente, se ele vê na Barra do Ribeiro um atrativo para entrar, ele vai deixar os seus pila aqui com a gente. Ele vai melhorar a vida do Diego fotógrafo, vai melhorar a vida do médico, que alguém vai precisar de um médico com uma dor de barriga no momento, ele vai melhorar a vida do comerciante, do Fengler, vai melhorar a vida do Nacional, vai melhorar a vida do Beroni, do Justo da Cunha, então vai melhorar a vida de todo mundo, e vai melhorar a vida do Márcio Bolinha lá no restaurante. Ou seja, o dinheiro vindo de fora, ele não é o dinheiro gerado aqui dentro. Não que o dinheiro gerado aqui dentro seja menos, não, mas ele é limitado, porque nós não temos capacidade de gerar dinheiro, de gerar outras coisas. É o dinheiro que sai do meu bolso, vai para o teu, sai do meu bolso, vai para o teu, vai para o Eduardo. Dinheiro entre nós. Uma hora o Eduardo vai estar com menos, eu vou estar com mais, outra hora tu vai estar com mais, eu vou estar com menos, e assim sucessivamente. Mas se vier alguém que nos escuta de fora do nosso círculo para consumir aqui, isso é dinheiro novo. Então, dinheiro novo, ele tem que ser saudado como uma coisa positiva. Desse exemplo municipal para chegar na União. Se nós abrirmos o mercado para empresas que não saiam daqui, que tragam o seu capital para cá, isso é dinheiro novo. Dinheiro novo movimenta a nossa economia, emprega mais as pessoas, gera mais necessidades de serviços, gera melhoria para a vida de todos nós, porque é dinheiro novo. O Eduardo não vai construir em outro local, a não ser Barra do Ribeiro. Eu não vou construir em outro local, a não ser Barra do Ribeiro. Eu não vou ter outro negócio, a não ser Barra do Ribeiro. Eu vou botar meu dinheiro aqui. Eu compro aqui, eu deixo de comprar tudo em qualquer lugar para comprar aqui, para prestigiar o nosso comércio local, o nosso serviço local. E isso tem que ser saudado. Então, tentando não ser tão prolixo e tentando não ser tão tecnocrata, eu diria que eu confio nas instituições, confio nos governos, confio nas pessoas que foram eleitas para governar, porque representam a maioria do pensamento do seu povo. Assim como no Amazonas hoje está sendo criticado por A ou por B, eu confio nos governantes do Amazonas, porque tentaram fazer o seu melhor. Eu tive lá, eu viajei o Brasil todo, independente de viajar para fora, eu viajei o Brasil todo, conheço praticamente todos os estados do Brasil, fiz eventos profissionais desses estados, não fui a turismo, fui fazer eventos profissionais lá com irmãos nossos desses estados, e tenho grandes amigos em todos os estados do Brasil. E eu quero acreditar que esses governantes tentaram fazer o seu melhor nesse quarto da história. Se por acaso forem felizes, é obra de quem é resultado ou consequência de quem faz. O feito é melhor que o perfeito. Essa é a minha visão de vida. Queria, Diego, acho que sim. Eu queria replicar aqui o comentário do Márcio Vasconcelos. Que aula de conhecimento ímpar de um professor. Especialmente a parte que tu fala de a gente menos, confiar... Márcio. Especialmente a fala que tu diz de a gente confiar nas instituições, isso... A gente está num momento ímpar no país e a gente deve bater nessa tecla. Eu acabei de ler aqui, olhando no feed, um colega meu, um grande médico urologista de Camaquã, um grande amigo, que sempre foi do outro lado, né? Você sabe o meu lado, do ponto de vista político, né? E ele acabou de fazer uma fala aqui encorajando a vacinação, falou do tratamento precoce que ele fez quando teve Covid, e encorajando a gente, a população, a acreditar nas instituições, né? A gente teve uma aula, quando inicialmente falaram que a Anvisa ia fazer uma transmissão ao vivo para discutir as questões das vacinas, eu pensei, mais um ato político, né? Dória, aqui no Clínicas teve uma situação, até já tem fofoca, já tem briga política, enfim, mas a Anvisa deu uma demonstração, nos votos da relatora, principalmente, da importância que a gente tem que dar para as instituições, né? Foi uma aula, eu que engatinho na epidemiologia e na pesquisa clínica, foi uma aula
Foi uma aula para o povo entender. Foi muito, muito bem feito, muito bem colocado. Né? E isso é importantíssimo de se colocar. Falando em aula, né, o Álvaro muito bem lembrou do termo Pilas. Né? O Álvaro foi idealizador do aplicativo Pilas, que é o aplicativo que a gente tem à disposição, que a gente tenha toda a transparência do governo do estado na nossa mão. Né? Se vocês quiserem botar o nome do Álvaro lá, vão poder ver. Não só do Álvaro, de toda a minha família. Vão poder ver que o Álvaro ocupa as posições que ocupa e não ganha nada mais por isso. Porque já chegou no máximo que se poderia chegar na carreira dele. Então, se tem uma pessoa na carreira pública do Estado do Rio Grande do Sul, com alguns poucos, né, Álvaro, que pode dizer que está trabalhando para que as coisas aconteçam e quer ver as coisas funcionando, é o Álvaro. Tá? Então, eu queria, nesse momento, agradecer muito pela tua presença e também mandar um abraço, não cometer gafe, mandar um abraço para o nosso vereador Everton Tunes, que está conosco ao vivo também. Um abraço, Everton. Um abraço para todo mundo que participou conosco. Também um abraço para o Márcio Vasconcelos e para sua esposa, Raquel, que lembraram também de outros momentos que a gente teve durante essa experiência que eu tive enquanto vereador. Então, agradecer muito, Álvaro, pela tua participação. Da minha parte, fico muito feliz. Sabia que a gente ia ter um programa que ia estourar e que ia ter uma ótima audiência, ia estourar o tempo e deixar sementes de outros assuntos para a gente trabalhar em outros momentos. Já te convido de antemão para participar novamente. E, enfim, agradecer muito por esse momento. Foi uma aula mesmo de cidadania, conseguiu passar com palavras simples as questões econômicas, que são importantíssimas, e se desvincular como sempre, e como tu deve fazer, e tu sempre fez, e tu pode fazer, de questões políticas partidárias. Né? Tu é respeitado em todos os partidos, e isso eu sou testemunha, então o fato de ser um técnico e saber trabalhar a política também com maestria, isso é um prazer que a gente tem de te ter no programa e te ter no convívio conosco, ajudando quem quer que seja. Tu oferecesse a mão para todos os prefeitos, para todos os vereadores. E, enfim, agradecer muito a tua presença e, mensagem final minha, deixar essa questão da vacinação. A gente tem aí a esperança de, quem sabe, temos hoje um estudo publicado em revista americana que já demonstrou que a vacinação que começou lá no final de dezembro nos Estados Unidos já está dando resultado. Então, quem sabe a gente possa ter, daqui a 3, 4 meses, já uma redução em internações, em morte, e para nós, do profissionais da saúde, já vendo vários colegas se vacinando, e amanhã eu vou descobrir se eu tomei placebo ou não na pesquisa do Butantan, marcaram, estou apreensivo para saber se fui placebo e vou poder fazer a vacina, ou se fiz a vacina e tive a doença igual, branda, leve, e vou poder, no sistema agora, tomar a vacina de novo, apesar de estar com imunoglobulina, o IgG positivo ainda, vou tomar a vacina. Vamos deixar essa mensagem da importância da vacinação, de quanto isso vai interferir numa retomada de um novo normal e de uma economia mais pujante. Né? As pessoas vão poder circular mais, as coisas vão ser menos restritas e todo mundo vai ficar melhor, desde o fotógrafo, do contador, do médico. Todo mundo vai poder circular a economia, circular o dinheiro e as pessoas viverem melhor. É o que a gente quer, né? Uma vida retornando ao normal. Então, queria encerrar minha participação nesse momento e agradecer muito, Álvaro, pela aula que tu deste hoje e já te sinta convidado para mais algumas vezes. A gente se espelha muito nos projetos que tu fizeste, tanto na rádio comunitária quanto na Rádio Fábio de Gaiteiros. A gente criou isso aqui para que a coisa continue. Nem que seja só para uma pessoa estar vendo com a gente lá, só a Priscila, só a minha mãe, né? Mas a gente quer sempre estar fazendo aqui o programa, porque é sempre um momento bom, né? de troca de ideia e de conhecimento. Então, agradeço muito a sua presença e encerro minha participação por hoje. Agradecer a todo mundo que esteve conosco. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Diego. E uma boa noite para todo mundo. Dudu, eu quero, não sei se o Diego vai falar, eu prefiro falar primeiro, depois o Diego encerra. Eu quero agradecer enormemente a possibilidade de poder ter essa conversa com vocês. Eu
voltei no tempo em muitas coisas aqui, fiz uma análise de muitas coisas que às vezes a gente não tem oportunidade de ter com quem conversar sobre esses assuntos mais gerais, né? A gente transitou em diversos universos. Não falei do universo da Assembleia Legislativa, que estou encerrando agora no dia 13 de fevereiro desse 2021, o meu terceiro mandato como diretor-geral, e estou deixando uma economia de 188,8 milhões de reais na gestão do presidente Hernani Polo, o vice Zé Nunes, a segunda vice, deputada Franciane Bayer, e toda a mesa diretora, deputado Zilá, deputado Luiz Marenco, todos eles. Então, nós estamos deixando uma gestão com a maior economia da história do Rio Grande do Sul, nesse momento da Assembleia Legislativa, na história. Não vou errar em dizer isso, né? O ano passado eu consegui gerar uma economia na presidência do deputado Lara, já histórica, de 148 milhões de reais, e eu já achava que tínhamos feito um feito grande em devolver ao governo do Estado isso. Esse ano estamos devolvendo 188 milhões. Foi uma economia da ordem de 30% do orçamento, 188 de 701 milhões de recursos do Tesouro. Então, imaginem só isso. E para onde é que foi esse recurso? Esse recurso foi para a educação, para a saúde, educação, a internet que tem hoje a escola estadual, o projeto de internet foi todo ele custeado com recurso da Assembleia. Na agricultura, na parte da seca, foi recurso da Assembleia, 10 milhões de reais. Na parte de saúde também, mais de 30 milhões para a área de saúde, específico para dar suporte aos hospitais que precisavam de recursos na época do Covid. Então, fora esses recursos, vão ser injetados no Caixa Único do Tesouro, já estão sendo injetados, utilizados pelo governo na equação da economia, Diego, do Estado, de recuperação, esse esforço conjunto dos poderes, do Judiciário, dos órgãos autônomos do Tribunal de Contas, do Ministério Público, Defensoria e Assembleia Legislativa, estão sendo injetados recursos que sobram dos caixas para o Executivo. Então, isso também ajuda a melhorar a situação do Estado. E nós estamos devolvendo, historicamente, 188 milhões. Só para ter uma ideia, não querendo alongar, e quero finalizar fazendo digamos assim, uma reflexão. Nós tínhamos, em 2006, representávamos, em 2006, a Assembleia Legislativa, com seus quase 1.900 servidores, né? Um pouco mais, talvez, em 2006, nós reduzimos quase 200 servidores efetivos de 2006 até agora, eram 230 mil, 230 para hoje, desculpe, 230 para hoje 206. Né? Nós tínhamos, lá em 2006, nós representávamos 9,2% do ICMS do Estado, Dudu. 9,2% do ICMS do Estado era o que a Assembleia representava. Hoje, desculpe, eu já estou cansado. Nós representávamos 9,2 dias de ICMS do Estado lá em 2006. 9 dias,2. Quase 10 dias. Um pouquinho passou 10 dias, é o custo da Assembleia. Do 1º até o 9 de janeiro, é o que a Assembleia custa o ano todo para o cidadão, para termos uma democracia forte. Hoje, nós representamos 5,4 dias. Ou seja, eu sempre digo, antes do dia de Reis, antes do dia 6, na véspera do dia 6, dia de Reis, a Assembleia já se pagou de toda a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul. Se isso não é suficiente, 5 dias de arrecadação, para nós termos uma democracia, para nós termos o poder de um representante do povo falar o que pensa a respeito de determinados assuntos, isso é caro para a sociedade. Se isso é caro para se transformar numa crítica das pessoas para coisas menores, e tentando, a mídia contribui muito negativamente para isso, tentando denegrir a imagem do parlamentar, que é gente, a legislativa é a perna mais fraca do banquinho, chamado tripé democracia, do banquinho gaúcho, aquele banquinho que a gente está acostumado a sentar aqui. A perna mais fraquinha se chama legislativo, representa 1,37% do universo dos gastos do Estado. Se 1,37% ou 5,4 dias de arrecadação do nosso ICMS, fora as outras contribuições, são muito para nós termos uma democracia e o direito de falar e de expressar o que pensa a população, então eu não sei o que é o correto. Então, eu queria fazer um apelo aqui. Nós estamos falando de Assembleia Legislativa, que foi um feito histórico
da gestão Hernani Polo, que está encerrando agora dia 13, e quero aproveitar e deixar um agradecimento ao presidente, toda a mesa diretora, a todos os meus colegas, né, já antecipado, mas fazer um apelo dizendo que esses eventos do Butantan e da Anvisa são servidores públicos que estavam lá fazendo o seu melhor, são cientistas de Estado. Então, se nós temos que viver hoje uma função de que tudo que vem de fora, tudo que é novo é bom, lembrem-se que quem está distribuindo as vacinas são militares pagos pelo Estado, médicos e enfermeiros de instituições com vínculos públicos, são servidores cientistas com vínculos públicos, são professores de universidades, de laboratórios públicos que estão desenvolvendo projetos para melhoria da sociedade. Isso nós temos que valorar. São pessoas que estão na linha de frente, como tu, dando a vida a risco, as suas famílias a risco, para poder manter um ideal de vida, de fazer a assistência médica para a população do nosso país. Se hoje eu estou à frente de determinadas funções, é por consciência de dever cívico que eu acho que eu tenho que ter. Eu não posso passar a minha vida curta, né, de poucos anos, em relação à história, achando que no final eu não vou deixar um legado de pensamento, pelo menos, para um da minha família. Se eu deixar um legado de pensamento para um da minha família, de que eles têm que ter dever cívico, dever de tentar fazer o seu melhor para a sua comunidade de Barra do Ribeiro, para o seu estado do Rio Grande do Sul, para a sua comunidade brasileira frente ao cenário internacional, não tem razão. Não faz parte do meu daquilo que eu acho que eu vim para fazer, que eu vim para tentar contribuir. Sob pena de gerar até problemas de saúde, e criticado muitas vezes pela minha família, né? A Ana Carolina estava assistindo aqui, ela dizia, tu te desgasta, tu gera problemas, as pessoas te criticam, às vezes sem entender, e eu respeito até as críticas, porque com as críticas eu cresço, eu também cresço, né? Em fazer programas para uma pessoa, a gente também cresce, Dudu. A gente faz uma autoanálise, né, de coisas. Eu acho que hoje estou comunicando bem melhor do que comunicava lá em 2005, 2004. Se tu entendeu, se o Diego entendeu, certamente as pessoas que estão em casa entenderam a minha mensagem. Eu já fico satisfeito de poder ter conseguido deixar isso registrado para a história do podcast e para a minha história de vida. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Nós estamos aí a 1h35 minutos, eu acho, de conversa. 1h52 minutos. Oi? 1h52 minutos. Tudo isso? Eu me perdi? Exatamente. Começou às 7h30, 2 horas. 2 horas já. Eu tinha botado 8 horas, mas não, exatamente 7h30. 2 horas de conversa agradável, passou muito rápido. Me deu saudade do domingo na fábrica e vou acabar aqui, vou ligar para o Márcio e depois vamos recomeçar, porque me deu saudade de conversar e trocar uma ideia, porque a gente vê assim como as energias mudam, as coisas mudam em função dessas conversas que a gente tem e troca de experiências que a gente pratica aqui ao vivo com as pessoas que estão em casa. A minha homenagem a todos que nos assistiram até esse momento e peço perdão pela minha forma, às vezes, prolixa de agir. Espero que tenha conseguido passar alguma mensagem que agrade aqueles que nos escutam, que vai ficar registrado aqui para a posteridade. Um abraço e obrigado a todos. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Eduardo. Especialmente obrigado, Álvaro Facredin, um cidadão do mundo que é da Barra do Ribeiro, que leva o nome da nossa cidade, que não abandona a raiz barrense por nada e segue sempre sendo um profissional exemplar, um profissional destacado nas suas funções e de Barra do Ribeiro, nosso amigo, e está aqui participando conosco. Obrigado, Álvaro. O Eduardo falou bem, hoje nós tivemos um dia histórico. Eu quero aqui registrar, Eduardo, a minha emoção de participar hoje registrando, filmando e fotografando a chegada da vacina em Barra do Ribeiro. Tive o prazer de registrar a primeira vacinação que aconteceu aqui, já está divulgada ali nos meios de comunicação da prefeitura, e foi um dia histórico, foi um dia emocionante, né? Um dia corrido, mas que certamente nos lembraremos no futuro, e culminou com o podcast de número 10 com o nosso amigo Álvaro Facredin.
Obrigado, Álvaro. Obrigado a todos que nos assistiram, todos aqui que deixaram as suas mensagens, deixaram o seu abraço ali. Obrigado a todos que por algum momento tiveram também conosco. E não esquecendo que esse programa ele vai ficar agora no nosso canal, na nossa página, né? Ele permanece. Ele vai imediatamente após o encerramento, ele vai para o canal do YouTube, do Policast Oficial. E ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, ele vai em formato de cortes, Álvaro. Cortes são os pequenos trechos importantes que foi falado aqui. Eu tiro, dou um título, coloco um título ali e colocamos nas redes sociais ao longo da próxima semana até que tenhamos um novo Policast ao vivo. Então, muito obrigado a todos. Sigam as nossas redes sociais, Policast Oficial no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E nos encontramos, Eduardo, na próxima quarta-feira com mais um Policast ou a qualquer momento, porque segunda-feira nós iniciamos o Policast extraordinário, né? Quando acontece alguma coisa, como foi o caso da vacinação no Brasil. Grande abraço a todos, uma boa noite, uma excelente quarta-feira. Tchau! Tchau! Tchau, obrigado.